Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regados com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô ali? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo. Anuncie aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte a Rádio Grigo Oficial no Facebook. No ar, mais uma jornada esportiva da Grigo. 20 horas 40 minutinhos, hoje dia 20 de maio de 2024. Daqui a pouquinho a bola rola na sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani versus América Mineiro. O Índio vai tentar caçar o coelho de qualquer maneira nessa noite. E jogaço é para ser aqui, você vai acompanhar todos os detalhes com esse timaço da nossa Web Rádio Grigo. Você tá vendo aí o Wagner Ferreira nos últimos aprontos do material, de todo ali seu equipamento. E Carlos Zanqueta, que está descendo lá pro gramado nesse momento. Já está aí, Zanqueta?
Oi, Grigo, estamos aqui no gramado. Beleza, então vou chamá-lo oficialmente. Carlos Zanqueta. Uma ótima noite, Carlos Zanqueta. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva da Grigo. Tudo bem comigo? Muito boa noite, Anderson Luiz Grigoleto, Wagner Ferreira e todos os ouvintes da rádio que mais cresce no Brasil, a Rádio Web Rádio Grigo. E aí, daqui a pouquinho, no gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, um belo jogo de futebol entre Guarani e América Mineiro. O Guarani que tenta a sua recuperação, já que vem de derrota para a equipe do Coritiba jogando fora de casa, precisa fazer as pazes com a torcida e precisa apresentar um grande futebol. E o América que empatou em 0-0 com o Mirassol em casa, está tentando recuperar os pontos perdidos para não desgarrar da ponta da tabela, Grego. Esse Carlos Zanqueta que vai trazer todos os detalhes do gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e América Mineiro. Você curtindo na jornada esportiva da Grigo. E deixa ele ajeitar ali, daqui a pouquinho eu chamo para ele dar o seu boa noite. Oi, manda, Zanqueta. Só para o ouvinte da Web Rádio Grigo ficar atualizado, Guarani e América já jogaram 18 vezes. O América leva ampla vantagem contra o Guarani com 8 vitórias. O Guarani tem 3 vitórias e 7 empates. Tá aí a estatística desse confronto entre Guarani e Atlético Mineiro. O Carlos Zanqueta já trouxe para você. É o Carlos Ferreira e o Wagner Zanqueta. Mas aí, agora sim, ele tá prontinho, tudo certinho com o equipamento. Vou chamá-lo também para participar dessa jornada esportiva da Grigo. Eu chamo ele. Wagner Ferreira. Ótima noite, Wagner Ferreira, seja muito bem-vindo a mais uma jornada esportiva, hoje Guarani e América Mineiro, Wagner. Grande abraço, meu caro Anderson Luiz Grigoleto, amigos da Web Rádio Grigo, mais uma jornada esportiva, mais uma transmissão para você que já acostumou com o nosso trabalho, hoje aqui com o Grigo no comando, o Lemão Zanqueta lá embaixo e nós aqui com os comentários para Guarani e América. Um jogo importante para o Guarani, é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B e vai enfrentar um América que é um dos invictos do campeonato. É ele e o Goiás. E o América vem aí, portanto, tentando manter um tabu de mais de 20 anos que o Guarani não consegue vencer o América com ele. Como você disse, Anderson, na abertura, o Guarani tentar dar uma flechada nesse coelho aí, e precisa do resultado. Vamos aguardar as escalações oficiais para a gente poder comentar as chances de Guarani e América neste jogo que nós vamos transmitir aqui pela Web Rádio Grigo. Tá aí Wagner Ferreira, que vai trazer todos os comentários sempre com excelência, os comentações já definidas. Tanto o Júnior Rocha quanto o Cauã de Almeida já escalaram suas equipes, correto? Positivo. Então é o seguinte, vamos lá, vamos começando. Então vamos passar essa escalação para a galera que está curtindo conosco. Aliás, já tem a galera curtindo aqui, ó. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, boa noite a todos. Vitória do América Mineiro, tá dizendo o Matozinho. Roberto Teixeira, grande Meto Teixeira, tá dizendo que o Bugrão vai ganhar hoje. Mário Júnior, Marião, que legal ter você conosco também. Boa noite a todos, grande transmissão, abraço em todos, abração em você também, Mário. E você curtindo a jornada, Alexandre Santos, grande, bom trabalho aí para todos na Rádio Grigo, grande abraço, tenho absoluta certeza que o Beto Teixeira e o Alexandre Santos estão aqui no Estádio Brinco de Ouro, em loco para assistir essa partida de daqui a pouquinho entre América e Guarani e América Mineiro. Zanqueta, então vamos lá, começando pela equipe do Guarani, a escalação do Bugrão. Alô, torcedor bugrino, se o técnico Júnior Rocha escalou, a Rádio Grigo coloca no ar para você se informar. O Guarani vem escalado com 89, Vladimir, 7, Lucas Paraíso, 11, Chay, 12, Lucas Adel, 13, retornando à equipe, Diogo Matheus, 14, Camacho, 17, Jefferson, 18, Matheus Bueno, 19, João Vitor, 20, Reinaldo, 23, Douglas Bacelar.
Essa é a equipe do técnico Júnior Rocha, repeteco da equipe do Bugrão, Zanqueta. Vladimir, Lucas Paraíso, Chay, Lucas Adel e Diogo Matheus. Camacho, Jefferson, Matheus Bueno, João Vitor, Rinaldo e Douglas Bacelar. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Tá aí a escalação do time do Bugrão Campineiro, a equipe do Guarani Futebol Clube, que vai enfrentar a equipe do América Mineiro do técnico Cauã de Almeida, que está escalado desta maneira, Zanqueta. O Coelho vem para Campinas tentar recuperar os pontos perdidos no Independência. Cauã de Almeida escalou 31 Dalberson, 36 Matheus Henrique, 33 Éder, 45 Ricardo Silva, 6 Barlon, 16 Alê, 8 experiente Juninho, 15 Moisés, 44 Adilson, 78 Renato Marques e 28 Fabio. Esse é o time do Coelho, repeteco do América Mineiro, Zanqueta. Dalberson, Matheus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon, Alejo, Adilson, Renato Marques e Fabio. Assim a nossa equipe, o nosso América. Essa é a escalação da equipe do América Mineiro. Mandar um abração pra galera que tá aqui. Daqui a pouquinho você vai falar da arbitragem do jogo, Zanqueta. Osmar Dangá junto com a gente aqui também. Boa noite, Dali América, tá dizendo Osmar. Flávio André da Bruso, grande Flavião. Boa noite, amigos. Bom trabalho para todos. Abraço, um abração para você também. Vai compartilhando a nossa transmissão, vai deixando o like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal também. Vamos bater o recorde aí de visualizações hoje, hein? Conto com vocês são feras demais. Zanqueta, a arbitragem dessa partida. Gregor, puxa por aí, só um minuto. Beleza, eu falo aqui. Quem apita é meu xará Anderson Ribeiro Gonçalves. Auxiliar número 1, Leone Carvalho Rocha. Auxiliar 2, Tiago Gomes da Silva. O quarto árbitro é o Gustavo Holanda de Souza. E hoje no VAR está o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Mais um coelho, além do América, tem um coelho no VAR, viu, Vagnão? E aí, essas escalações de Guarani e América Mineiro? Só para a gente comentar um pouco a respeito da arbitragem, pessoal de Goiânia, né? O Anderson é goiano, 36 anos, fisioterapeuta em Aparecida de Goiás, ele mora. O Leone ele é de Goiânia, 32 anos, professor de educação física e já apitou um jogo do Guarani. O Guarani venceu o Sport por 3-1 ano passado. E o Tiago Gomes da Silva, 38 anos, assistente administrativa de Goiânia, ainda não tem o registro de apitar jogos do Guarani. Mas, times escalados, o América vem aí com a força total, o técnico Cauã de Almeida, e o Guarani vem aí com a... Bom, é o que tem de melhor no momento. Há muita gente machucada, mas é o tal negócio. O elenco do Guarani é tão nivelado por baixo que qualquer escolha do treinador vai ficar do mesmo tamanho. Então eu acho que ele acerta em colocar de volta o titular Diogo Matheus na lateral direita. O miolo de zaga tem que ser esse mesmo, o Douglas Bacelar e Lucas Adel. O lateral esquerdo não tem outro, é o Jefferson, até que não está muito mal no jogo, no campeonato não. Camacho sim, tem que mostrar mais serviço. Matheus Bueno nem se diga. E o Chay é outro também. Então esse trio aí vai ter que provar pro torcedor do Guarani por que é que estão sendo escalados como titulares. Para mim, não estão convencendo até agora em 5 rodadas do campeonato. O Guarani perdeu para o Vila Nova por 2-0, perdeu para a Chape 1-0, perdeu para o Santos 4-1, só venceu o Botafogo 2-0 e perdeu a última partida para o Coritiba por 1-0. Então, esse meio-campo não está produzindo absolutamente nada e à medida que vai tendo a confiança do treinador Júnior Rocha, é sinal de que o técnico bota confiança no potencial deles. Então, eles que mostrem dentro do campo, porque estão sendo merecedores dessa confiança. E no ataque não tem o que mexer. É Reinaldo de um lado, o João Vitor do outro e o Lucas Paraíso nos comandos de ataque. Lado do América, é o time titular que vem fazendo uma boa campanha invicta, tem 9 pontos ganhos, em 6º lugar, e se vencer hoje, volta ao G4 do Campeonato Brasileiro. Tá aí, Wagner Ferreira. Pequeno. Isso que eu ia perguntar para você, ô Zanqueta, você leu o meu pensamento. O público no Brinco de Ouro, Zanqueta.
para não falar que é um público pífio, mas faz jus à campanha que o Guarani apresenta na competição. Não devemos passar de 3.000 torcedores. Isso daí é muito triste, né? Tudo bem, um horário que não colabora também com o torcedor, né? Segunda-feira, 21 horas, é um horário que realmente, para o torcedor, é complicado demais, né, Wagner? O torcedor vir ao estádio, sim, né? Para o torcedor vir ao estádio, sim, realmente é um horário complicado. Agora, para o torcedor que está em casa, no sofá, beleza, né? Terminou o jogo, vai dormir, estamos conversados. Mas aqui, para nós da imprensa, vamos sair aqui por volta da meia-noite, se não mais, para o torcedor que tem a coragem de vir ao estádio, uma noite até gostosa, né? Uma noite agradabilíssima. Noite boa para... Tá bom lá em cima. O palco do espetáculo, o torcedor que não conhece aí no Brinco de Ouro deveria comparecer. É um dia essa iluminação do Guarani. O gramado também me parece em ótimas condições, então realmente não há muito motivo. Aliás, o motivo que falta é o time, né, se apresentar de uma maneira convincente para convencer o torcedor a sair de casa e vir para o estádio. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Você, amigo da Rádio Grigo, participando conosco aqui no canal do Grigo, também no Rádio Grigo Oficial. Deixa sua mensagem. Vamos lá, tá aqui Anilson Teixeira. Bom jogo, grande Anilson Teixeira. Um abraço para você, Anilson. Ô, Zanqueta, você falou que tá gostoso aqui na cabine. Por quê? Tá frio aí embaixo, por acaso? Tá começando a cair a temperatura, viu? Mas tá um ventinho gostoso aí, não tá não? Não posso falar que ainda tá um vento fresco que o pessoal vai xingar, né? Tá aí, as equipes entraram agora em execução do hino nacional brasileiro e você vai acompanhar junto conosco a execução do hino nacional brasileiro aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tá aí, execução do hino nacional brasileiro aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani, todo de verde, camisa, shorts, meiões, todos, né? Todos na cor verde. O América Mineiro, tudo na cor branco. Tá lá, a camisa, os shorts, os meiões, todos brancos. A arbitragem de camisa azul, meiões azul e os shorts preto. Tudo definido, a equipe do Guarani fazendo aquele cumprimento, o protocolo inicial de todas essas partidas de todos os campeonatos aqui, né? Tanto no estado de São Paulo quanto no Campeonato Brasileiro. A torcida do Guarani, mesmo em pequeno número, vai gritando Bugrão Eô, vai incentivando antes da partida. O Guarani precisa de um resultado positivo para sair dessa... Ô Zanqueta, mais algum detalhe aí da torcida, do... Torcedor... Deixa eu me posicionar aqui. Torcedor do América, 77 pagantes. Rapaz, você tá bem de visão, hein?
Então, a torcida do América Mineiro do Coelho fazendo presença aqui no Estádio Brinco de Ouro. Vagnão. A gente estava comentando na resenha da quinta-feira desse time do América, que tem um jogador complicado ali no ataque, né? Eu me refiro ao Vitor Jacaré. E na minha escalação aqui, ele estava como titular. No entanto, o técnico Cauã de Almeida resolveu colocar o Adson, 44. Esse Vitor Jacaré é complicado mesmo, né? Tem uma carreira cheia de altos e baixos, complicações na vida pessoal. Mas, de qualquer maneira, é um bom jogador, né? Destacou-se no Bahia, ele que é cearense, mas é complicado. E não sei se é por causa disso que está no banco, mas o técnico entendeu de deixar o Vitor Jacaré no banco de reservas. E nas demais posições, sim, o mesmo time que tem Juninho, que está lá no América desde... já faz umas 3 temporadas, né? Inclusive, não tenho aqui a do ano que jogou na Ponte, mas esse é um dos craques do time do América. Esse Benítez está voltando ao time, eu esperava também que fosse titular, o argentino. No entanto, ele mantém o Moisés com a camisa 15 no meio campo. E nas demais posições, um time que tem uma mescla de experientes e jovens jogadores, tem pratas da casa também. Enfim, vamos ver o comportamento desse América. Daqui a pouco a bola rolando aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Anderson Grigoletto. 20 horas 57 minutinhos. O árbitro conversando ali, né, com os capitães das equipes. Aliás, o Vladimir, capitão da equipe bugrina, e o Juninho, esse jogador muito bom também da equipe do América Mineiro, que já disputou mais de 300 partidas pela equipe do Coelho. André Luiz Columbi, boa noite. Vamos juntos para mais uma jornada. Tá dizendo que vai ser 3-1 para o América Mineiro, hein? A galera não tá muito confiante na equipe do Bugrão hoje aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vejo daqui no fundo do gol ali de entrada do estádio Brinco de Ouro da Princesa, a torcida Fúria, a Guerreiros, né? A torcida que colocou as faixas ali, né? Da minha visão aqui, é essas que eu enxergo, né? Mas realmente, nas vitalistas o público é diminuto, também na organizada, né? O pessoal fica mais concentrado ali, mas um público também não muito grande. E no tobogã, a visão do Zanqueta, pelo jeito, também pequeno, né, Zanqueta? Muito pequeno. Tá aí. A informação, quase tudo pronto. As equipes vão se posicionando para o início dessa partida. Daqui a pouco a bola vai rolar para Guarani e América Mineiro. O árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves vai dando aquela verificada. Agora, 1 minuto de silêncio. Tá aí, 1 minuto de silêncio sendo respeitado. 1 minuto de silêncio. Tá aí a informação do Zanqueta. Sendo respeitado de Ouro da Princesa. 1 minuto de silêncio para Silvio Luiz, Antero e Apolinho. Tá aí, os cronistas esportivos que passaram aí para outro estágio, né? Se pode dizer dessa maneira. Mas 1 minuto de silêncio é bem feito para esses feras da crônica esportiva brasileira. O árbitro olha o seu cronômetro, tá lá o Renato. Posso entrevistar um aqui? Eu quero. Quero. Árbitro! Na transmissão aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola está com o América Mineiro no campo de ataque. Chega no carrinho. Chegou o Jefferson. Tocando a bola lá na frente com o Lucas Paraíso, mas a bola foi muito longa. Chegando para o goleiro Dalberson.
sai jogando pelo lado canhoto, sai jogando com o Marlon. Marlon parou devagarinho, toca mais na frente com o jogador que é Fabinho, rolando no meio, chega Lucas Paraíso, rouba a bola no centro do gramado, tocou do lado ali com o jogador que era o Matheus Bueno, perdeu a bola, era o Camacho na realidade, perdeu a bola, agora chega o Diogo Matheus, faz a falta em cima do Adson, falta para a equipe do América, bem na linha que divide o gramado. Já sai jogando no campo defensivo a equipe do América, sai jogando a bola com o jogador que é Ricardo Silva, coloca do lado canhoto com o Marlon, faz a finta em cima do João Vitor, tentando tocar a bola pro Fabinho, já recupera a equipe do Guarani, mas já recupera ali o Éder. Toca a bola com o Fabinho, sai jogando no campo defensivo com o Ricardo Silva, tocando lá do lado direito, a bola agora com o jogador que é o Juninho. Juninho de cabeça, subiu, rola mais um pouquinho na frente com o Adson devolve a bola para Juninho, partiu o Renato Marques, ele tenta tocar no meio, chega a zaga do Guarani, tira o Douglas Barcelar e agora uma entrada do zagueirão ali, o Ricardo Silva em cima do Lucas Paraíso, no círculo central, o juiz em cima da jogada marcou falta para a equipe do Guarani, falta bem clara, né, Zanqueta? Falta clara, matou a jogada, lá vai agora no ataque. Olha que lançamento do Matheus Bueno lá pro Reinaldo do lado esquerdo, deixa passar a bola, escapou um pouquinho, o Reinaldo faz o break, vem descendo a equipe do Guarani, tenta recuar, chega dois jogadores ali do América. Quem levou a melhor foi o Matheus Henrique, saiu jogando, mas o Guarani recupera. Faz o cruzamento para dentro da grande área. O Marlon fez uma matada de bola na frente do Fabinho. Quase se atrapalhou, jogou a bola em escanteio. O primeiro escanteio do jogo ia pro Mugrão, Zanqueta. Quase. O atacante do Guarani se surpreende com a deixada do zagueiro do América. Colocou para a linha de fundo, o escanteio, o primeiro do jogo. Alchai para fazer a cobrança, vai bater de perna direita. O árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves conversa ali na área com o Juninho, com o Lucas Adel. Tá os dois naquele empurra dentro da grande área, autoriza o árbitro. Vai o Chay de perna direita, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu, bateu! Inacreditável! No cruzamento do Chay na cobrança de escanteio, Douglas Barcelar subiu sozinho, testou do lado direito do goleirão Daverson, mas a bola foi pra fora, muito próximo ao poste direito, quase que o Guarani já abre o placar, Zanqueta. Quase, subiu sozinhos, o Chay colocou a bola na cabeça do Barcelar com a mão, sozinho ele... A bola e o gol, ele cabeceou à direita do gol, quase, solta o grito de gol da garganta do torcedor bugrino. Tiro de meta, América já bateu. E a equipe do América vem descendo pro campo de ataque, a bola com o Renato Marques, a marcação em cima dele é do Douglas Barcelar, ele vai puxando pro meio, faz o lançamento lá pro lado direito, mata no peito, sai jogando ali o Moisés. Moisés parou, rola com o Juninho na frente, tocando um pouquinho mais à frente com o Adson tocando a bola na frente, vem descendo a equipe do América, fez o cruzamento de cabeça, tava o Camacho ligado na jogada, colocou a bola pra fora. Em escanteio para a equipe do América fazer a cobrança, Zanqueta. Do lado direito do ataque do América, cruzamento, a zaga do Guarani se antecipou, jogou para escanteio. Lá vem América, cobrança ensaiada, um escanteio para cada lado. Vai fazer a cobrança de pé na canhota, bateu a bola rasteira, a bola passa por todo mundo, bate na rede do lado de fora, é mais um escanteio. Mais um escanteio pro América. Quase, Diogo Matheus jogou contra o Patrimônio, segundo escanteio para o América. Vai fazer a cobrança ali, o Alê bateu de novo, fechado, chega de cabeça, tira o Matheus Bueno, a bola volta com o Alê. Vai puxar para a linha de fundo, parou, olhou, fez o cruzamento para dentro da grande área. Nas mãos do goleirão Vladimir. Segura firme o arqueiro bugrino. 5 minutinhos jogados desse primeiro tempo, Wagner. Esses 5 primeiros minutos de jogo, o que você tá achando do jogo? Tá gostando? Olha, o Guarani tá tomando a iniciativa do jogo. Na verdade, que criou já uma chance, quase, o Guarani abrindo a contagem. Mas o América mostra um time bem entrosadinho, hein? Já conseguiu 2 escanteios. É um time que tem um esquema de jogo bem organizado aí pelo seu treinador. E o Guarani tem que ficar de olho realmente, porque não vai ser um jogo fácil, não. A equipe do Guarani vem descendo pelo lado canhoto
com o lado direito, com o Jefferson, o Diogo Matheus fez o cruzamento lá na frente pro João Vitor, ele não deixa a bola sair, fez o cruzamento, a bola passa por todo mundo, a bola vai chegando ainda no Reinaldo, o Reinaldo não deixa a bola sair, vem a marcação em cima dele, do lateral, que é o Matheus Henrique, caiu, pediu falta, o árbitro em cima, na bola, mandou continuar, e agora tem espaço para descer a equipe do América Mineiro, ultrapassa ali, aqui divide o gramado, vem descendo, toca a bola com o jogador que é o Fabinho, invadiu a grande área, fez o cruzamento, Douglas Barcelar alivia, mas a bola volta com o Fabinho, tira de novo, Douglas Barcelar mais uma vez, ligado no jogada, sai jogando com o Camacho, Camacho recua a bola com o Diogo Matheus, a marcação do Fabinho em cima dele, ele tira a bola, alivia um pouquinho, do peito, o João Vitor toca com o jogador, que é o Lucas Paraíso devolve a bola com o Chay com o jogador ali, que é o Jefferson, sai jogando a equipe do Guarani, fez o lançamento lá na frente, muito forte, a bola fica com o Dalberson, goleirão da equipe do América Mineiro. Melhorou o público, Zanqueta? Não! A equipe do América trabalhando no setor defensivo, a bola com o Ricardo Silva para, toca a bola do ladinho com o Éder recebeu, ninguém vai na marcação dele, agora sim o Chay ameaça uma marcação mais forte ali, o Éder para, devolve a bola com o Ricardo Silva, vai o Lucas Paraíso em cima dele, tocando a bola, tocou errado, nos pés do Reinaldo, a bola pro Lucas Paraíso, tentou fazer ali a jogada individual, chegou o Éder, colocou a bola pra frente, mas o Guarani ali com o Jefferson de cabeça, mas estava anotado. Vou continuar ali, deu uma vantagem para a equipe do América Mineiro, vem descendo a equipe do América no setor defensivo com o Éder parou, rola mais atrás, ali na meia-lua com o jogador que é o Ricardo Silva parou, Lucas Paraíso faz a marcação, mais dando espaço, né, pro zagueiro da equipe do América ficar trabalhando no setor defensivo, a bola agora com o Éder parou, recua a bola com o Dalberson. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, você curtindo esta jornada esportiva, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, América também 0. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. A equipe do América tentava chegar no campo de ataque, tirou ali o Lucas Adel, mas já recupera a equipe do América, toca a bola com o Renato Marques, ele devolve a bola pro Marlon, não conseguiu fazer o domínio, a bola saiu em lateral do lado direito, campo defensivo para a equipe do Bugrão fazer a cobrança. Eletrolar junto conosco, a Eletrolar fica ali na Álvares Machado 272 em Campinas. Bom demais ter a Eletrolar junto conosco, e daqui a pouquinho a gente faz aquele merchan bacana da Eletrolar. A equipe do América tenta chegar mais uma vez, a bola com o Ale tentou jogar na frente, chega ali o Lucas Adel, sai jogando com o Camacho, o Ale faz impressão nele, agora quem chega é o Diogo Matheus, bateu a bola para frente, a bola desviou no jogador da equipe do América, que era o Fabinho, saiu em lateral para a equipe do Guarani, mais uma vez o setor defensivo pro Diogo Matheus fazer a cobrança. Vai mandando mensagem pra gente, vai deixando a sua mensagem igual o Norberto, grande Norberto, Marco Antônio Boiadeiro jogou nos dois clubes, América Mineiro e Guarani. Boa transmissão a equipe, aliás, jogou muito, né, Vagnão? Boiadeiro foi um excelente meia que jogou tanto no Guarani quanto no América Mineiro. É verdade, grande jogador. O Guarani tinha grandes jogadores, né, na época de 78, teve 86, teve a Taça de Prata. Então, realmente, tempo de Bertuzini, né? Que deixava o clube de lado para se dedicar justamente ao futebol. E agora ele teve Djalminha, né? Amoroso. Então, você vai começar a enumerar aqui, a gente fica aqui meia hora falando. Tá aí, o Guarani vem descendo ali pelo lado esquerdo, a bola saiu em lateral, que Camacho tá na bola para fazer a cobrança, toca a bola com o Reinaldo, a marcação do Matheus Henrique em cima dele, o Reinaldo pega, recua a bola com o Jefferson toca mais atrás com o Lucas Adel, na linha que divide o gramado, toca a bola com o Douglas Barcelar devolve a bola para o Lucas Adel, mais à frente com o Jefferson, vem a marcação do Matheus Henrique em cima dele, o Jefferson chutou a bola em cima do Matheus Henrique, a bola saiu em lateral para a equipe do Guarani, já bateu a bola com o Matheus Bueno, faz a inversão de jogo para o João Vitor aqui do lado direito, Coelho, campo defensivo, muito forte, a intenção foi boa do Matheus Bueno, né, Zanqueta? Muito boa a intenção do Matheus Bueno na virada do jogo, o João Vitor deixou a bola quicar no gramado, do gramado escorregadio, a bola quicou e correu, tirou, saiu para o América, lateral já batido.
que vem descendo lá pelo lado direito com o Adson de fora da área, toca a bola com o Renato Marques, tentou fazer a tabela, o Guarani recupera a bola, Chay vem descendo na meia, toca do ladinho com o Diogo Matheus, tem o João Vitor mais à sua frente, ele pede pro João Vitor correr, o João Vitor fica parado ali, hein? Numa dessa, o Diogo recua a bola com o Douglas Barcelar, vem a marcação do Renato Marques em cima dele, o Douglas Barcelar achou o lançamento pro João Vitor, tocou a bola com o Lucas Paraíso, a marcação do Éder em cima dele, chega ali o Alê, rouba a bola para a equipe do América, trabalhando no campo defensivo com o Éder, já toca a bola com o Alê, recebe o Juninho, mais atrás com o jogador que é o Ricardo Silva, do ladinho com o Matheus Henrique, a equipe do América vai trabalhando no setor defensivo. Jornada Esportiva da Grid informa para você o tempo e placar de jogo. Jogado 11 minutinhos passados desse primeiro tempo. O placar está desta maneira no Brinco de Ouro. Guarani 0, América também 0. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Cristiano Salvione tá junto conosco também. Uma ótima noite a todas. Hoje o maior verdão do interior vai ganhar. Tá dizendo que é o América Mineiro. O Kaique Fittipaldi também aqui. Ótima transmissão, amigos. A galera toda ligada na nossa jornada esportiva da Grigo. Enquanto isso, a equipe do América vai trabalhando no setor defensivo. A bola ali com o Ricardo Silva. Ricardo Silva do ladinho. Toca a bola ali com o Moisés, trabalhando a equipe do América, o Moisés de perna direita, faz o lançamento pro Renato Marques lá no setor de ataque, o Renato Marques dá um toquinho, tava ali, ligado na jogada, o Diogo Matheus, sai jogando com o João Vitor, vem ajudar aqui no setor defensivo, já toca com o Matheus Bueno, a marcação do Alê em cima dele, o Matheus Bueno recua a bola com o Vladimir, vai o Renato Marques fazer uma pressão, o Vladimir chutou errado, hein, Moisés recuperou, tocou a bola com o Juninho, vai bater de fora da área, a bola explode em cima do Lucas Adel, sobra a bola com o Matheus Henrique, a equipe do América vai descendo pelo lado direito com o Adson, a marcação do Jefferson em cima dele, devolve a bola com o Matheus Henrique, devolve a bola com o Adson, o Matheus Henrique, agora o Moisés, devolve a bola com o Matheus Henrique, vai trabalhando ali no círculo central a equipe do América, com o Ricardo Silva, segurou a bola, tocou com o Moisés do ladinho, mais à frente, estava buscando o Juninho, chegou o Reinaldo, rouba a bola, mas toca errado, nos pés do Matheus Henrique, que joga a bola no campo defensivo por Ricardo Silva, vem buscar ali o Alê, o Alê parou, olhou no círculo central, tem do ladinho dele o Éder, já recebe o Éder, a equipe do América vem trabalhando no setor defensivo, não sai dali, o América cozinhando o Galo literalmente, né, esperando ali uma oportunidade para pegar o Guarani no contra-ataque, né, Barão? Ele sabe que não tem pressa, né, tá no começo de jogo e tem um toque de bola muito bom o time do América, vai empurrando o Guarani pro seu campo de defesa. E é bom ficar de olho aí, o Guarani tá jogando reativamente, né? Tá recuado, esperando o América jogar. Assim que tomar uma bola, tenta jogar ali pro Lucas Paraíso, mas não tá bem definido o Guarani não, tá muito reativo. Opa. Foi na mão, o Marlon fez a matada na mão, mas o juiz não deu nada, a bola saiu lá pra linha de fundo, em escanteio. Foi na mão, literalmente, né, Zanqueta? Bem na minha frente, não foi na mão, foi no peito, mas também não foi escanteio. A bola resvalou no jogador do América, ganhou no grito. Sorte do América que bate o terceiro escanteio do jogo. O quarto escanteio do jogo. Nítido de pegar no braço, né? Parei no comentário por causa disso, pensei que fosse marcar falta. Faz a cobrança de escanteio, o Marlon tira o Douglas Barcelar de cabeça, a bola vai sobrando com a equipe do América, ali no círculo central com o Ricardo Silva, a pressão do Chá em cima dele, recua com o Dalberson, sai jogando pelo lado canhoto a equipe do América Mineiro, sai jogando Moisés, toca a bola com o Alê, vem no círculo central, a equipe do América vai trabalhando, joga lá do lado direito a bola com o Adson, uma bola estranha do Alê, hein? O Adson faz a matada de bola, já tô colocando do cantinho ali com o Moisés, vai virando o jogo aqui pelo lado do canhoto com o Éder, a marcação do Chá em cima dele, o Éder pede orientação, pede para alguém apresentar, ninguém apresentou, ele toca um pouquinho mais atrás com o Ricardo Silva, quase com o Lucas Paraíba, o árbitro falou para continuar, o Dalberson dá um chute. Levanta! Foi assim mesmo, hein? Tá aí o nosso som, lá capitano do gramado, Juninho, vem descendo a equipe do América, rola a bola com o Fabinho do lado esquerdo, agora passou o Marlon, fez o cruzamento para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo, não passa pelo Jefferson, que dá um toquinho de cabeça, coloca a bola em escanteio para a equipe do América, quinto escanteio do jogo, quarto do América, Zanqueta.
Zanqueta acho que foi abduzido temporariamente. Escanteio que vai bater, o Adson colocou rasteira, a bola passa por todo mundo! Quase com a América, chega a bola sobrando com o Fabinho, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe ali o Lucas Ladel, tira a bola, sobra com o Adson ainda, bateu de longe! Inacreditável! A liberdade pro número 44, o Adson bateu pro gol, o Vladimir pulou, a bola foi do lado canhoto do goleirão, bola foi pra fora, um lance muito perigoso do Coelho agora, Zanqueta. Na batida de escanteio que a bola passou por por dois, por três, ninguém colocou, volta para a área, Adilson pegou de primeira, quase o América abre o placar aqui no Estádio Brinco de Ouro. Já tem a posse de bola novamente o América, trabalhando no setor defensivo lá com o jogador que é o Matheus Henrique. Matheus Henrique rola a bola, agora sim o Matheus Henrique, quem estava na bola era o Alê, recebe novamente o número 16, recua a bola com o Ricardo Silva, a marcação do Chá em cima dele, devolve a bola com o Alê. Vai articulando a jogada, o número 16 do América, e tem liberdade para descer. Já passa a linha que divide o gramado pelo lado canhoto, vem descendo, ninguém chega no Alê. Ele toca com o Marlon, a marcação do Diogo Matheus em cima dele, devolve a bola com o Alê. Tem do seu ladinho o Moisés, já recebeu o Moisés, faz a inversão de jogo lá pro lado direito com o Matheus Henrique, faz a finta em cima do Reinaldo, toca pro Juninho, chega a marcação do Lucas Adel no carrinho, mas já recupera a bola, o Matheus Henrique toca com o Adson, devolve a bola com o Matheus Henrique, mais atrás com o Ricardo Silva, trabalhando no setor defensivo, achou ali, tem espaço, a marcação do Matheus Bueno em cima dele, fez a falta, o juiz estava em cima da jogada, anotou falta para a equipe do América, praticamente ali no círculo central, já campo de ataque da equipe do Coelho, Zanqueta. Ah, tá, câmera. Roberto César Santos está conosco aqui também, participando dessa jornada esportiva da Grigo. Que legal ter vocês acompanhando a nossa jornada. Vai compartilhando a nossa transmissão com seus amigos. Afinal de contas, a Rádio Grigo é a rádio dos amigos, né? E o América vai trabalhando no setor direito. A bola com o Moisés, toca a bola com o Matheus Henrique, devolve um pouquinho com o Ricardo Silva. Ricardo Silva parou, ameaçou fazer o lançamento, tocou do ladinho com a Adson para, olha, achou ali o Moisés, tentou tocar a bola pro Alê, tava ligado na cima dele, ferronhamente o Juninho, hein? Tentou fazer o lançamento, o Ricardo Silva quase se complica, olha o Guarani bateu! E entrou! Alegria, galera! Gol! Um presentaço da zaga do América Mineiro. Ricardo Silva e Dalberson se atrapalharam inteiro. Lucas Paraíso estava ligado na jogada, pegou, ficou ele livre para empurrar a bola pro fundo do gol. Lucas Paraíso, camisa número 7, quando eram jogados 18 minutinhos desse primeiro tempo, faz a festa do torcedor Mugrino, o Brinco de Ouro. Torcedor Mugrino, pode pular, pode cantar, pode gritar. Sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor Mugrino. Lucas Paraíso, número 7, abre o placar. 1 para o Guarani, 0 para o América, Zanqueta. Não é domingo de manhã, mas é os trapalhões, a zaga do América. Deixa comigo que eu deixo com você. Ninguém chegou na bola. Lucas Paraíso aproveitou do gol vazio e rolou a bola para o fundo do barbante, abrindo o marcador para o Guarani. O América, que era melhor, tomou um gol. Agora Guarani 1, América 0. Wagner Ferreira, que presentaço da zaga do América para o Lucas Paraíso, que agradeceu e foi pro abraço. No momento em que o América, o Zanqueta foi muito feliz, realmente o América estava empurrando o Guarani para trás e ameaçando abrir a contagem. No entanto, recebe esse presente e o Paraíso aí na indecisão de 3 jogadores, né? 2 jogadores de linha, mais o goleiro, ficaram indecisos, o gol ficou vazio pro Paraíso marcar o primeiro gol do Guarani. O Guarani não merece, mas aproveitou a oportunidade que teve, está fazendo 1-0.
1-0 para o Guarani. Tudo que o torcedor bugrino quer que aconteça nesse jogo. 20 minutinhos e meio. A bola saiu aqui em lateral para a equipe do Guarani, lado direito, tá o Diogo Matheus para fazer a cobrança agora. Mais calma a equipe do Guarani, que como nós comentamos, Wagner, estava muito recuado, esperando aí para sair num contra-ataque. Além do contra-ataque, ainda recebeu de presente, como você já comentou, essa falha tripla ali da zaga, né? Mas conseguiu fazer esse futebol reativo, saiu o primeiro gol. Tá nítido essa estratégia do técnico, né? Mas é muito kamikaze isso daí, né? Jogando em casa. Tá certo que o time do América é um time bem entrosadinho, tá líder no campeonato, tá invicto no campeonato, mas não precisa respeitar tanto assim, né? Tem que soltar um pouco mais o time. Nessa pressão aí não aguenta não, hein? O América pode empatar a qualquer momento. Agora, falta assinalada para a equipe do América, não, apenas lateral que o Marlon já bateu. Faz um recuo de bola com o Éder, que está jogando ali com o Ricardo Silva. Ah, Ricardo Silva! A torcida do Guarani tá contente demais com você, hein? Sai jogando ali ainda a equipe do América no setor defensivo com o Éder, a marcação do Chá em cima dele, ele toca do ladinho com o Ali. Ali recebeu, rola mais na frente com o Fabinho do ladinho com o Marlon, devolve atrás com o Éder. A equipe do América trabalhando, tenta furar esse ferrolho da equipe do Guarani. Fechadinho no campo de defesa. Inverte a bola pro lado direito, a bola quem tá ali é o Matheus Henrique, já encostou o Moisés em cima dele, recebeu o Moisés, tem o Ricardo Silva do ladinho, já toca a bola com ele mesmo. Ricardo Silva faz o passe para o jogador que é o Éder. Éder parou, olhou, pede para alguém se movimentar. Eu vejo o Juninho se movimentando muito ali na frente do América, mas a equipe do Guarani bem fechada no setor defensivo. De novo o Éder com a bola. Tem o Marlon do seu lado. Ele faz o lançamento lá na frente, buscando o Renato Marques. Sobe de cabeça o Douglas Barcelar e tira. Nos pés do Matheus Bueno, que se complica. Perdeu a bola pro Fabinho. A bola agora, quem vem descendo a equipe do América era o Renato Marques. Já rolou a bola com o Matheus Henrique. Moisés, Renato Marques. Olha onde vai buscar o centroavante da equipe do América. Buscando o jogo fora da área. Fazendo tabelinha, participando da jogada. Chega, Camacha, com a brincadeira. Põe a bola em lateral para a equipe do Guarani. Fazer do América Mineiro fazer a cobrança lá do setor direito. Já bateu. Tem pressa, é o Adson. Recua a bola com o Ricardo Silva. O Guarani faz a marcação no setor defensivo. O América trabalhando ali no centro do gramado com o jogador que é o Éder. Achou o Marlon pelo lado canhoto, a marcação do João Vitor em cima dele. Da Princesa no nosso sistema aqui da Web Rádio Grego, né? A bola estava em escanteio com escanteios muito mal batidos, por sinal, viu? Exatamente. Ô Zanqueta, você falou que o árbitro gosta de uma resenha, o que ele faz ali? Deixa eu passar esse lance aqui que eu vou repetir o que ele fez ali. Lá vem descendo a equipe do Guarani, Jefferson do lado canhoto faz o cruzamento para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo, o Renato Marques vem buscar, na realidade é o Fabinho.
recua a bola com o Marlon, pelo lado canhoto da equipe do América, setor defensivo, faz o lançamento pro Alê, subiu ali. De cabeça, o Matheus Bueno colocou a bola para fora, em lateral para a equipe do América. Ataque grande do Cristiano Salvioni, voltou, né? Ele escreveu voltou. Daqui, voltamos com as nossas imagens, com a nossa transmissão, exatamente, a internet, exatamente, viu, Cristiano Salvioni, tá igual a zaga do América, que sai jogando no setor defensivo lá com o Adson, tocou a bola muito pra cima, o Reinaldo roubou a bola, vem descendo a equipe do Guarani mais uma vez, o Lucas Paraíso fechou, ele vai bater de fora da área, tem espaço, bateu, vai buscar Dalverson, sobrou, vai entrar, inacreditável! O Éder salvou na linha do gol, mas foi por pouco, muito pouco, que o Guarani não chega ao segundo gol, Zanqueta. Quase, o Guarani amplia o marcador com o Reinaldo, chutou numa boa defesa do goleiro, no rebote, Lucas Paraíso chutou, numa recuperação fantástica, o goleiro colocou para escanteio, já batido, bateu fechado, a bola passou por todo mundo. Fica mais uma. Maravilhosa. Vamos ver, agora sim, a nossa imagem voltou. A galera... É a internet. Eu tô agradecendo aqui ao vivo, Muito obrigado, viu, Vivo? Muito obrigado por essa internet que está fazendo a nossa transmissão ficar dessa maneira aí. Falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Tá na bola ali, eu tô vendo o Jefferson. Quem é o outro que tá ali, ô Zanqueta? Diego Matheus. Diogo Matheus, os dois laterais na bola para fazerem a cobrança. Tá tudo ok com o goleirão Dalverson. Preparando, arrumando a barreira ali. Pode levar perigo uma falta frontal à meta do goleirão Dalverson. Tá o Diogo Matheus, tá o Jefferson também, autoriza o árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves. Quem vai bater de perna canhota vai o Jefferson, de perna direita vai o Diogo Matheus. Diogo Matheus partiu pro gol, bateu por cima da meta do goleirão Dalverson. A bola saiu em tiro de meta para a equipe do Guarani, Zanqueta. Sem perigo, a bola subiu, passou do bom goleiro Dalverson do América. Tiro de meta, Guarani 1, América 0. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 29 minutos desse primeiro tempo. Sexta rodada Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui, Brinco de Ouro. O placar está desta maneira: Guarani 1, América 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. A equipe do América tenta chegar lá no campo de ataque. A bola com Renato Marques. Vem descendo pelo lado direito. Vai fazer o cruzamento. Fez o cruzamento. Chegou sozinho. E entrou! Alegria, alegria, a galera do Gol! Do América! Fabinho!
Fabinho, número 18, 28. Fabinho, número 28. O Renato Marques acreditou na jogada. Chegou na linha de fundo, cruzou pra dentro da pequena área. Sozinho. Livre. Quem colocou a bola pra dentro foi o Fabinho, foi o Renato Marques, o Zanqueta. De marcação da zaga bugrina nas costas do Diogo Matheus, que foi bater a falta e não voltou até agora. De Cucuruco, sem chances de defesa para Vladimir, só colocou a cabeça e a bola. Quando eram jogados 30 minutos desse primeiro tempo, o América chega ao gol de empate. 1 para o América, 1 para a equipe do Guarani. Que vacilada da zaga, hein, Vagnão? Não há novidade nenhuma. Quem está acompanhando o nosso trabalho estava dizendo que o América ia empatar já, que o Guarani fez um gol porque achou esse gol, porque deram de presente. O América tem muito mais time, muito mais organizado. Um vacilo aqui nas costas da zaga do Guarani, um gol muito fácil. O goleiro ficou batido, ninguém foi na bola e o Fabinho cabeceou no cantinho para empatar o jogo. Olha, o placar é justo e se bobear, o América vira esse jogo. Grigo, a bola pune, né? Então, pode continuar, Zanqueta. A bola pune, 2 gols perdidos pelo Guarani, que o América... Deu uma cortada ali no microfone do Zanqueta, a equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque, Lucas Paraíso. Tentou fazer a finta em cima do Éder, o Éder derrubou o número 7 do Guarani, falta para a equipe do Guarani já no campo de ataque. Voltou. Então, complementando, quem não faz toma, o Guarani teve 2 oportunidades de fazer ampliar o placar, não fez. O América, numa descida de um contra-ataque, colocou a bola na cabeça de Fabinho, que só escorou para o fundo do gol. Placar mais do que justo agora, Guarani 1, América também 1. E a equipe do Guarani vem chegando no setor ofensivo, do lado direito com o Fabinho, chegou na linha de fundo, tentou fazer o cruzamento, bateu a bola em cima do Éder. Saiu em escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança. 32 minutos e meio, tá indo lá o Diogo Matheus para fazer a cobrança. Fabinho, confirmando aí o número 28 do Guarani, aos 30 minutinhos do América. Do América, perdão, tá certo. É escanteio para o Guarani agora, né? Escanteio para o Guarani. Vai fazer a cobrança o Diogo Matheus de perna direita. Vai colocar a bola dentro da grande área do goleirão Dalberson. Autorizado, bateu, faz o levantamento. Sobe, Juninho, tira de qualquer maneira. A bola vai voltando. Diogo Matheus deixa a bola sair. Sai em lateral para a equipe do Guarani. No campo intermediário, já de ataque, Bugrino. O Diogo Matheus pede para a galera se mexer ali, chega o Chay, se movimenta bastante, abre também ali o João Vitor, já recebe o João Vitor, devolve a bola com o Diogo Matheus, tocando a bola com o Matheus Bueno, o juiz deu falta para a equipe do Coelho. O que você achou, Vagnão? Você achou falta ou achou que o Matheus Bueno se jogou e pegou na bola ali? Eu acho que não foi nada, viu, Anderson? O Matheus Bueno tá devendo futebol, essa é a grande realidade. E... tá de novo o América com a posse de bola aí. O Zanqueta disse que o placar é justo. Evidentemente que um placar de 1-1 pode ser considerado justo, mas o América tem a posse de bola, põe a bola no chão e o Guarani vai no bomba meu boi pro ataque. Então é o tal negócio, né? A diferença de categoria é muito grande. Então é verdade que o América está em 6º lugar e não perdeu nenhuma ainda nesse campeonato. E tá com a posse de bola, o Cristiano Salviani tá dizendo, como diria o filósofo, quem não faz, toma. Tá aí, ó. É o que o Zanqueta falou, né? E a equipe do América obedecendo com o Adson, devolveu a bola com o Renato, o Marques faz o papel de frente, chega o Matheus Bueno, a bola soprando! Com o Ale ali da intermediária, meteu um tiro, um passo, a bola passou do lado direito de Vladimir pra fora. Um chutaço, se vai pro gol, sei não, hein, Zanqueta? E Caixão, seria o 2º gol do América. O América bem melhor, bem superior na partida. Guarani que se cuide. E lá vem descendo de novo a equipe do Coelho pelo lado canhoto, a bola com o Mar, a marcação do Chá em cima dele, o Mar vai levando, vai tentando chegar na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área, tá o Adson, recebeu ali na meia-lua, parou, vem a marcação em cima dele do Camacho, dá um toquinho na bola, sai jogando com o Reinaldo. No setor defensivo, dá um Calcanhazinho ali pro Jefferson, que dá um chutão para frente para ninguém. Pro Ricardo Silva, que chegou ali, tocando a bola com o Ale. O Ale rola a bola com o Matheus Henrique lá do lado direito, chegou na linha de fundo, a marcação do Reinaldo em cima dele. Sai jogando, mas saiu jogando errado.
Que perigo essa saída do Reinaldo. Mais uma vez o Jefferson coloca a bola na frente com o Lucas Paraíso. Ele recebeu, tem 2 na marcação dele. O Ricardo Silva dá um toque na bola, a bola saiu. Pode falar, Vagnão. Nada pra falar? É o tal negócio, né? Jogar de maneira reativa, até a gente concorda, né? É uma estratégia de jogo. Agora tá todo mundo recuado. Deixa o menino sozinho ali na frente do Paraíso. Ele sozinho agora, com 2 jogadores do América na marcação. Não podia fazer absolutamente nada. Então, é o tal negócio, né? Guarani numa fase horrível, empatando em casa, deixando escapar a oportunidade de sair da zona do rebaixamento. E com esse futebol apresentado, eu nem diria que é culpa do treinador. O elenco é limitadíssimo. Se não mexer, se não der uma mexida nesse elenco aí, na próxima janela, a coisa pode ficar complicada para o torcedor bugrino. Preocupado o Wagner Ferreira com a equipe do Guarani para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O América trabalhando no setor defensivo com o Éder. Éder toca com o Dalberson com Moisés, devolve a bola com o Éder, já achou o Marlon do lado direito, tem liberdade mesmo a equipe do América para sair tocando, hein? Mas roubou ali o jogador do Guarani, vem descendo o Lucas Paraíso, chega na marcação, Moisés rouba a bola, quem tá lá é o Renato Marques. Olha onde que foi o centroavante roubar a bola do Lucas Paraíso. Tocando a bola com o jogador que é o Moisés. Moisés com o Alê, vem descendo pelo lado canhoto. Já abriu o Marlon para receber a marcação do Matheus Bueno. Ele acha o Marlon. Agora o Diogo Matheus que está na marcação. Dá um toquinho com o Alê. Chega na linha de fundo, vai fazer o cruzamento. A equipe do América. Dá um toquinho na bola. O jogador, o Diogo Matheus, a bola saiu em escanteio para a equipe do América. Aí na sua frente, o Zanqueta. Vai errar o escanteio, vai bater errado. Falei pra ele aqui, vamos ver se ele vai me... Tá dando umas coitadinhas do Zanqueta, mas deu pra escutar. Marlon na bola, vai fazer o levantamento de perna canhota. Ele levanta o braço direito, Marlon autorizado, faz o cruzamento pra dentro da grande área, subiu, vai fazer o gol, a equipe da América bateu a bola, bate na trave! Uma liberdade total do jogador do América, que era o Adson. Tocou a bola, era o Adson não, era o Moisés que estava ali. Era o Moisés que estava ali, ele colocou a bola na trave, por pouco, muito pouco, o América não chega ao segundo gol, mas agora a equipe do Guarani vem descendo lá pelo lado direito, vinha descendo. Ficou fácil pro zagueirão Ricardo Silva pegar essa bola e sair jogando com o Dalberson. Já achou o Éder aqui, vem a marcação do João Vitor em cima dele, toca na frente, recebeu na bola, o Marlon caiu, marcou a falta do Diogo Matheus em cima do Fabinho, falta para a equipe do América no setor defensivo. Wagner Ferreira, essa cabeçada mais uma vez em liberdade, o Moisés estava. É que ele errou a pontaria, porque ele estava sozinho, mais uma vez o jogador do América. A sorte agora do lado do Guarani. Se favoreceu o Guarani no primeiro gol, agora teve a seu favor não deixando essa bola do América entrar. É visível a supremacia do América, não há o que discutir. Agora, o que fazer também, né? O melhor time escalado aí pelo treinador é esse. Não tem o que mexer, não tem o que melhorar. Então é torcer para que os deuses do futebol ou mantenham esse placar ou seguram o América para não fazer o segundo gol. Eu já errei o meu placar que disse lá na resenha, eu falei 0-0, já tá 1-1, já errei. Faz tempo, aliás, desde os 18 minutos, quando saiu o gol do Lucas Paraíso, já errei a minha previsão. O Guarani sai jogando perigosamente lá, o Lucas Adel com o Vladimir, dá o lançamento pro Diogo Matheus, a bola passou, vai sobrando com o João Vitor. João Vitor para, segura a bola, toca mais atrás com o Diogo Matheus da torcida do Guarani, fica já inquieta, quer o time que saia rápido, mas a equipe do Guarani vai lentamente saindo pro campo de ataque, a bola com o Diogo Matheus vem descendo a marcação, em cima dele é do Alê, ele segura, tenta achar o Chay lá dentro da grande área, sobe Éder de cabeça, tira, sobra com o Juninho toca mal, toca o Matheus Bueno, já rouba a bola, toca com o Camacho, passou o João Vitor para receber, já recebeu, 2 na marcação dele, ele achou de novo o Camacho, do ladinho tem o Diogo Matheus, já recebeu, o Diogo Matheus passou o João Vitor, recebe a bola, a equipe do Guarani chega na linha de fundo, faz o breca, a marcação em cima dele é do Marlon, o João Vitor faz o cruzamento nas mãos do goleirão Dalberson, segura firme o arqueiro do Coelho, o Cristiano Salvione tá dizendo aqui, ó, 7-4 para o Guarani nas finalizações, né? Ele falou isso, era os 37, agora estamos com 39 minutos e 40. Valeu, Salvione, passando a estatística aí das finalizações. O Guarani chegou mais, porém, perdeu uns gols aí que não pode perder também, assim como o América depois já perdeu também, né, o Magnão? Lá e cá, né? O Guarani perdeu suas chances, o América também, mas o volume de jogo, o controle de bola é do América, ninguém pode negar. O Guarani vai se segurando nesse 1-1 aí e não tô vendo assim muita perspectiva.
Olha, não podemos negar, o Anderson, o time está correndo. Você pode notar que não tem ninguém parado aqui, o pessoal tá dando o máximo. Mas é a qualidade que faz a diferença. E o América vem descendo pelo lado canhoto de novo com o Marlon. Vem a marcação do João Vitor em cima dele. Dá-lhe nele, bola. O que aconteceu com o Marlon aí, Zanqueta? Eu prefiro nem comentar. Ele se enrolou sozinho com a pelota. A bola saiu em lateral, já batido. Olha o Guarani saindo perigosamente ali no meio. Camacho achou o Lucas Adel pelo lado canhoto, o Jefferson devolve com o Lucas Adel. Eu dei uma respirada aqui, porque esses toques aí do Guarani lá no setor defensivo é perigoso. Vinha descendo, o Moisés tentou fazer o toque pro Juninho. Cortou com a mão. Na mão ali, quem caiu foi o Camacho. Né? O Camacho caiu de carrinho, mas tirou, fez o corte com os braços, já falta, já batida pela equipe do América com o Alê. Alê toca com o Matheus Henrique, devolve com o Ricardo Silva no setor defensivo, já toca mais na frente com o Alê, tem liberdade. É perigoso esse número 16 do América, hein? Matheus Henrique, acha o Moisés lá pelo lado... O lado direito do campo de ataque do América, toca com o jogador que é o Alê com o jogador que é Renato Marques parou, vem a marcação, devolve a bola, é o Adson que tá na bola, vai bater de longe, não, ele faz o cruzamento para dentro da grande área de cabeça, tira o Douglas Barcelar, tem jogador do América caído lá, mas o Guarani tenta chegar com o Lucas Paraíso, chega o Marlon na vontade, recua a bola com o Dalvison, tá caído o jogador Renato Marques caído lá no campo de ataque, o árbitro... Levou-lhe uma butinada, cartão amarelo para Camacho, número 14. Primeiro amarelinho da partida para o Camacho, número 14 do Guarani, aos 42 minutinhos desse primeiro tempo. Aceitou mesmo, né, Zanqueta? Uma butinada, ele gritou de lá, eu escutei daqui, ele... Ai! O juiz deu a lei da vantagem, sorte do Guarani, que a falta era frontal. Você, Anderson, mencionou o nome do Alê, número 16. Passou pela ponte, 2015. Passou, né? Lembra dele? Passou pela ponte, então. O Juninho passou Mas pela ele ponte. tá no América desde 2016. É praticamente um prata da casa. Prata da casa, assim como o Juninho, né? O Juninho também passou pela ponte. Aí você vê o Banco do América, Benítez, Azevedo e mais alguns. Do Guarani, quem? Daqui a pouquinho você vai confirmar, no intervalo da Grigo você confirma quem são os suplentes que estão à disposição do técnico Júnior Rocha, beleza, Zanqueta? Tá lá o Gasparzinho, o Mônio, tem essas coisas aí. Esse o nosso Lemão Zanqueta. Você participando da nossa jornada esportiva da Grigo, Camacho deu uma de Fagner agora, tá dizendo o Salvione. Tá aí, é isso mesmo. A bola com o goleirão Dalberson trabalhando ali dentro da grande área, saindo com o Ricardo Silva. O Lucas Paraíso fica ali numa certa distância, não faz uma pressão, agora tenta fazer a pressão, ele toca, acha o Renato Marques. Já recua a bola de novo com o Dalberson. A equipe do América, que empatou, agora parece que tá bem tranquila na partida. Vai administrando, vai tentando sair na boa. Moisés faz o jogo aqui com o Fabinho, o autor do gol do América, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vem a marcação do Chá em cima dele, devolve a bola com o Moisés. Moisés parou, faz o lançamento lá na frente, tá buscando o Adson, tira o Matheus Bueno. Dá o chutão na bola, coloca em lateral para a equipe do América. Lá do canhoto, campo de ataque, recebe o Marlon, já sai jogando com o Fabinho, devolve a bola com o Marlon. A marcação do João Vitor em cima dele. O Marlon recua a bola com o Éder. Lá no campo de defesa da equipe do América, jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 44 minutos desse primeiro tempo, o placar está assim, ó. Guarani 1, América também 1. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Vem descendo a equipe do América, Marlon. Tentou tocar ali com o Alê, recuperou o Diogo Matheus, sai jogando com o Lucas Paraíso, já perdeu a bola. Já perde a bola, a equipe do América ali no círculo central, trabalhando agora com o Moisés. Moisés parou, vem a marcação em cima dele do Camacho, ele achou o Matheus Henrique do lado direito, vem descendo a equipe do Guarani, toca do ladinho de novo com o Moisés, tem a marcação do Camacho, ele achou o Juninho, achou dessa vez agora o Renato Marques, que tocou na frente com o Adson, chega ali. O jogador, o Jefferson tirou, mas nas pés do Ricardo Silva. Tocou pro Éder com o Marlon. O Marlon toca na frente com o Fabinho. Fabinho passou o Matheus Bueno, segurou na frente do juizão, sofreu a falta para a equipe do América.
Bora! 4 minutos. Praticamente frontal, né, Zanqueta? 4 minutinhos, vamos até 49 desse primeiro tempo. Para quem tem bom batedor, a falta vai levar muito perigo ao gol do Vladimir, que vai armando sua barreira do seu lado direito. Bola na área do Guarani. Legal demais ter você conosco. Mande a sua mensagem aqui no chat, compartilhe a nossa transmissão, deixe seu like aí. Se você não é inscrito ainda no canal do Grigo, se inscreva no canal do Grigo. É bom demais ter você, amigo, aqui na Rádio dos Amigos. Falta para a equipe do América. Quem vai fazer o levantamento é o Myron, de perna canhota, autorizado, faz o levantamento, sobe a zaga do Guarani, tira de qualquer maneira. A bola vai sobrando ainda com o Matheus Henrique, levantou o seu instrumento. Tá anotado impedimento do ataque do América, né, Zanqueta? Bem marcado o impedimento, estava na banheira o jogador do América, sorte do Guarani. Final de primeiro tempo. 46 minutinhos, mais 3 minutinhos para terminar esse primeiro tempo, segundo o árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves. Impedimento tá ali, o Vladimir pede pra galera ir pra frente, não quer ninguém ali no campo de defesa não, de perna canhota, faz o lançamento, tá buscando o Lucas Paraíso. Ô Grigo, oi. Olha pra mim aqui. Oi. Ó. Obrigado, viu? A bola procurou, né, Zanqueta? Procurou. Ela conhece. Ou você roubou ela do Gandula aí? Vou levar embora. Olha a equipe do Guarani descendo pelo lado direito com o Diogo Matheus, rola com o João Vitor, a marcação do Marlon em cima dele, João Vitor parou, toca dentro da grande área, era puxar, chega o Éder. Já vem o Matheus Bueno, faz a falta em cima do Fabinho. Vai amarelar para o Chay. Amarelou e o árbitro ficou bravo com o Chay. Você não veio estragar meu jogo aqui não. Por reclamação, levou o cartão número 11 do Guarani, né, Zanqueta? Joga a bola, quer saber apitar? É amarelo pra você. Ouvir aqui. Tá aí, 47 do primeiro tempo, segundo amarelo do jogo, segundo para a equipe do Guarani, o Wagner Ferreira. É merecido, né? Foi reclamado de uma falta clara, o árbitro estava em cima ali e amarelou, botou um canarinho na fuça do Chay. Literalmente, você resumiu bem a jogada. Foi que na verdade ele jogou a bola depois que o árbitro apitou, né? Quem fez a falta foi o Matheus Bueno. Sim, foi por reclamação mesmo, né? Ele reclamou ali. E a equipe do Guarani tenta sair jogando do setor direito aqui. Diogo Matheus rolou na frente, o Éder de cabeça alivia. A bola sobra com o Renato Marques. Olha aí o Renato Marques, centroavante da equipe da América. Pegou, toca do lado com o Moisés. Moisés adiantou demais, chega o Lucas Paraíso, rouba a bola dele. Toca com o Matheus Bueno, agora com o Camacho. Bateu daqui, bateu dali, fez o lançamento na frente, tira o Ricardo Silva, tira o Douglas Marcelar. O Lucas Paraíso não fez o domínio. Ficou fácil com o Matheus Henrique, que faz um recuo com o Dalberson. 48 minutos, a última volta do relógio para finalizar esse primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, tá tudo igual. Um pro Guarani, um também para o América Mineiro, que tenta chegar ao campo de ataque, já roubou a bola. Chegou o Camacho no carrinho, já tem amarelo o Camacho, hein? Toma cuidado com esses carrinhos, número 14 do Guarani, Camacho. A bola vai sobrando com o goleirão Dalberson. Segura firme, sai jogando lá no setor defensivo com o jogador que é o Alê. Vem a marcação do Lucas Paraíso em cima dele, ele já tocou na frente com o Adson, chegou o Jefferson, rouba a bola, toca com o Reinaldo, devolve com o Jefferson, relou na bola com o Matheus Bueno, que toca errado. Tocou errado, a torcida fica na bronca com o jogador, o Matheus Bueno. Como você diz, né, o Wagner Ferreira? Não tá passando uma boa fase o Matheus Bueno. Ele tá no lucro, tá com hora extra no time do Guarani. Eu não sei o que é que o Júnior Rocha pretende. Mantendo não só o Camacho, como o Matheus Bueno também. O América vai virar, tá dizendo o Roberto César Santos. Agora a furada do Jefferson, o Juninho não tava ligado, o Jefferson conserta tudo, sai jogando com o Reinaldo, mas furou feio, hein? Acaba! Você pediu, ele apitou. Ponto santo no gramado, Anderson Ribeiro Gonçalves, o árbitro da partida, e põe final desse primeiro tempo. Tudo igual aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Um para o Guarani, que saiu na frente. Lucas Paraíso. Aí o Fabinho do América empatou aos 30 minutinhos desse primeiro tempo e terminou dessa maneira. Um Guarani, um América. Zanqueta, alguma movimentação aí? Tudo tranquilo? Meia vaia, meio bate-palmas. E a torcida bugrina não sabe se aplaude, se vaia. Eu vou colocar um meião e vou fazer um aquecimento. Bobear, daqui a pouquinho eu tô lá na meiuca, hein? Aí, Carlos Zanqueta, eu tô escutando várias vaias, viu?
torcida ali, principalmente o pessoal das vitalícias ali, a hora que a equipe do Guarani desceu para o vestiário, que é de frente para as vitalícias daqui do estádio Brinco de Ouro, foram devidamente homenageados, né, Wagner Ferreira? Daqui a pouquinho você vai fazer os comentários, a análise desse primeiro tempo, mas aquela pincelada para a gente entrar e fazer aquele intervalinho da Grigo. Mas essa pincelada desse primeiro tempo de 1-1, América e Guarani, Guarani e América. Ficou barato pro Guarani esse empate de 1-1, tá no lucro, porque achou aquele gol, não tivesse aquela bobeada, aquele presente da zaga e do goleiro também do América, o Guarani não teria feito o gol. Tá certo que criou umas 2 chances ali, mas não fez. O América teve o controle de jogo, a gente nota que ele empurra o Guarani pro seu campo de ataque, cria várias chances, achou o gol, achou o modo de falar, né? Fez o gol merecidamente e o placar tá de 1-1. Agora, eu espero que o treinador dê uma mexida aí. Não faltou empenho, vamos deixar claro aqui que o Guarani teve o espírito de luta, tal, teve correria e tal, mas a qualidade, a diferença é muito grande. Por isso o placar está em 1-1 e nada está definido. No segundo tempo, a coisa pode complicar se o Júnior Rocha não tomar algumas providências. Daqui a pouco a gente retorna, Anderson. Isso daí, daqui a pouquinho a gente retorna, a gente vai fazer aquele intervalinho aqui na Grigo. É rapidinho, hein? É rapidinho, a gente já volta, o Wagner Ferreira vai esmiuçar mais, vai resumir mais do que ele achou desse primeiro tempo, vai detalhar mais jogadores do Guarani que ele não gostou, jogadores do Guarani que ele gostou, enfim. Daqui a pouquinho, no intervalo da Grigo, a gente volta com mais Jornada Esportiva da Grigo. Onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regados com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô alinho? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo. Anuncie aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Wagner Ferreira. E aí, Wagner Ferreira, o seu comentário nesse intervalo da Grigo, a toda a sua análise, jogador que você achou que se destacou, jogador que você achou que se destacou negativamente, enfim, o seu resumo desse primeiro tempo, Wagner Ferreira.
Olha, o jogo foi movimentado, né? Para quem veio assistir, quem está vendo pela televisão, quem está acompanhando aqui pela Web Rádio Grigo, deve estar gostando da transmissão, deve estar gostando do jogo. Foi movimentado. O Guarani teve suas chances, o América também teve. Agora, numa análise criteriosa, nós temos que dizer que o Guarani achou o seu gol. Recebeu de presente aquela bobeada, uma bola enfiada. 2 zagueiros do América fechando e o goleiro na saída. Os 3 se confundiram, a bola sobrou pro Paraíso fazer o gol do Guarani. De lá para cá, o Guarani até tentou. Logo depois do primeiro gol, o América deu uma balançada. Algumas chances o Guarani teve. Bola em cima da risca, bola passando perto da trave, o goleiro fazendo boas defesas, mas não fez o gol. Aí, praticamente, o América foi crescendo, foi empurrando o Guarani para o seu campo de defesa e começou a criar chances. Chute de longa distância com esse Alê, o Juninho também tentou, o próprio Fabinho, até que aconteceu o gol. E tanto pressionar, uma bola levantada, um vacilo nas costas, no segundo pau aqui, o Fabinho sozinho acabou cabeceando para fazer o gol de empate do América. O resultado é justo? Vamos dizer que sim, mas o volume de jogo foi todo do time do América. O Guarani, embora esforçado, não conseguiu segurar o América. Tanto é que todas as bolas que o Guarani tirava do ataque do América era chutão para frente. Chamada segunda bola, era do América. Então, realmente, não havia posse de bola por parte do Guarani. Aí, cresceu o time do América, um time bem mais estruturado e mostra por que está aí brigando aí pelo G4. Se vencer hoje, vai para o Z4. Eu não sei se o empate já entra, mas ele está aí com 10 pontos ganhos no momento. Não sei com essa pontuação. Tem aí, o Grigo, 10 pontos, o América entra no G4. Deixa eu dar o famoso F5 aqui. Tava ligado tava já no site da classificação, mas não está atualizado. Deixa eu ver aqui. O América, nesse momento... Tá com 10 pontos. Tá com 10 pontos na 6ª colocação. Ainda não entra no... Não entra. Mas se fizer, né, se ganhar esses mais 2 pontos, se vencer, aí entra no lugar do Mirassol aí. Mas no momento o América na 6ª colocação e nesse momento o Guarani com esse empate saindo da zona de rebaixamento na 16ª colocação. Você veja como um ponto é importante, 3 mais ainda, né, para sair desse sufoco. Ainda bem que o Ituano tá nessa draga toda, né? Você viu o que aconteceu lá no vestiário do Ituano, né? Depois... Não tô sabendo. Depois da derrota para o Mirassol, né? Foi 2-0? Sim. Aí torcedores de uma torcida organizada destruíram o centro de treinamento do Ituano. Não sobrou nada na cozinha, mas veja bem, o que o patrimônio tem a ver com isso? Né? Literalmente nada, né? Então essa é a situação aí do Ituano que está quebrando o lugar do Guarani, deixando ele ficar na última colocação. Então é isso. No time do Guarani, vamos dizer, o goleiro teve culpa no gol? Talvez até. Não acompanhou a jogada, poderia até socar essa bola antes que chegasse na cabeça do Fabinho. Não fez isso. Mas, em todo caso, acabou fazendo aí uma ou duas defesas boas. Não vamos nem culpar o goleiro. Diogo Matheus, ele está numa incerteza entre titular e reserva. Não se sabe se ele é titular, se é reserva. E nessa indecisão, ele nem apoia, nem ataca. O gol parece que foi nas costas dele, não está apoiando aqui, jogando com o João Vitor, não está jogando junto. A dupla de zaga é o que o Guarani tem, não tem o que fazer. O Jefferson muito preso lá do lado esquerdo, você quase não vê a descida do Jefferson. Aí vem o meio campo. Que é o calcanhar de Aquiles do Guarani. Camacho não ataca, não defende. Matheus Bueno pega na bola, não sabe o que fazer com ela. Sabe sim, sabe levar cartão amarelo, sabe dar no pé do adversário. E tem gente boa para entrar aí. Talvez, né? Boa é modo de dizer. Gente no mesmo nível, até com maior vontade de jogar. Tem aí esse Rafael Freitas, que pode entrar. Tem esse Gustavo França. Não sei se o Anderson Leite está no banco. Se tiver, também está de volta ao time, pode jogar. Está no banco. Então, são opções aí que o Júnior Rocha tem para mexer no time para o segundo tempo. E no ataque, o Reinaldo deu apagado na ponta, Lucas Paraíso sozinho, porque não tem jogada para ele. Fez o gol, é verdade, mas todos sabem a maneira que nós já descrevemos aqui, a maneira como ele fez o gol do Guarani. Recebeu o presente e acabou conferindo. E o João Vitor, que aparece um pouco mais aqui pelo lado direito, tenta fazer uma dobra com o Matheus, mas não funciona. Quando tenta jogar individual, não consegue passar pelo seu marcador. E quando tenta cruzar, não tem ninguém na área para conferir. Então, esse é o time do Guarani. Tem que dar graças a Deus de ter empatado esse primeiro tempo 1-1. E agora a América vem com tudo, vem babando aí para o segundo tempo, tentando fazer o segundo gol. E eu quero ver, daqui a pouco o Zanqueta vem com a informação se o Guarani mexe ou não
para a etapa complementar, porque deixou muito a desejar. No final do primeiro tempo, alguns torcedores vaiando, outros aplaudindo. Evidentemente que o gol trouxe um alento para o Guarani, mas o empate foi uma ducha de água fria. Aí o América encurralou o Guarani, que teve sorte de não ter tomado o segundo gol. Então, vamos aguardar que o Júnior Rocha consiga fazer as suas melhores escolhas aí para o segundo tempo, porque o América realmente é um time organizadinho, ele é um SAF, você sabia que ele é uma sociedade anônima, né? E recusou uma bolada muito boa para vender essa SAF, só não vendeu porque alguns detalhes não permitiram. Então o presidente da SAF resolveu manter o atual estado de coisas, e o América é um time muito bem estruturado, está aí fazendo uma boa campanha, tem 9 gols marcados até aqui no campeonato, sofreu apenas 5, e está invicto na competição juntamente com o Goiás. Então não é à toa que esse time aí tem um bom investimento, tem um bom time, nós vimos aqui, tem um bom time, tem jogadores de destaque no banco de reservas. Tem o Felipe Azevedo, que jogou na Ponte em 2017, tem esse Brenner, que jogou no Ituano, jogou no Juventude, atacante. Esse Moisés está jogando, mas era para jogar o Benítez, que está voltando e deve estar no banco, esse Benítez no time do América. É um argentino que aqui no Brasil jogou no Vasco, jogou no São Paulo, jogou no Grêmio, e é novo ainda, 29 anos, o argentino Benítez, que acho que nós podemos ver ele em campo no segundo tempo, viu, Anderson? É um bom jogador, esse Benítez. Que mais que temos aqui? Tem o Nicolas, que passou pela Ponte em 2018. Esse Daniel Borges é aquele que passou na Ponte também, lateral direito? Quem? Daniel Borges. Daniel Borges passou pela Ponte em 2014. Depois passou pelo Mirassol. Isso, ele mesmo. Um bom jogador. Então o América tem um bom time, tem um banco. Felipe Amaral, que é aqui de Campinas, né? Uma das joias aí que foi negociado, né? Felipe Amaral, o Felipinho e o Leonaldi, né? O Felipe Amaral é um deles, né? Ele moleque, né? Tem 20 anos, natural de Campinas. É um campineiro aí defendendo o time do América, que tem um bom time jogando e tem também muitas opções do banco de reservas por seu treinador, Cauã de Almeida. Já pelo lado do Guarani não podemos dizer a mesma coisa. Tem um time que até você pode discutir com o Júnior Rocha. Por que mantém esse time já há 5 partidas? 1, 2, 3, 4, 5, é a 6ª partida hoje. Ele mantém o time. Ele vai dizer, mas só jogando esse time vai ganhar entrosamento. Mas com essas peças aí não vai ter entrosamento nunca, né? Realmente não está dando para entender. Porque se o meio-campo, que é a alma de qualquer time de futebol, não funciona, como é que vai querer que um ataque funcione, que os laterais possam descer com confiança? Então realmente fica muito difícil. Vamos ver, os times estão voltando e a expectativa é de que haja pelo menos uma alteração. Vai mexer, hein? Nesse time do Guarani. Zanqueta. Tá lá no aquecimento Gustavo França, número 33. Vamos ver quem vai sair. Tá aí a informação do Zanqueta, Gustavo França, número 33, já está no aquecimento para entrar já nesse segundo tempo. A gente vai ver quem foi que o técnico Júnior Rocha tirou Chay. a entrada. Chay, né? Tirou o Chay. Saiu o Chay, então. Eu não tiraria o Chay, eu tiraria ou João Vitor ou o Reinaldo. Aí você concorda com o Zanqueta? Ô, Zanqueta, antes do Vagnão falar aqui se ele concorda com essa sua opinião, tá na mão aí o banco de reservas, o banco de suplentes, né, que o técnico Júnior Rocha tem à sua disposição? Ele tem o Douglas Borges, Léo Santos, o Ryan, o Anderson Leite, Kaique, Marlon, Pedro Henrique, Lucas Araújo, Rafael Freitas, Lima, Gustavo França e Ramon. Renier, né? Renier, desculpa. Renier, isso. Renier. Tá aí, esse banco de... E aí, ô Vagnão, você concorda com o Zanqueta? Faria essa alteração também? Então, mandar um abraço pro Fábio Velido, aqui conosco também. Muito legal ter você conosco, hein? E aí, Vagnão? Ele vai mexer mais, com certeza. O Chay andou em campo, o França é muito mais jogador do que ele. Pelo menos na vontade e na juventude, inclusive mais jovem, e deve melhorar esse meio campo e ataque do Guarani. Ele vai mexer com certeza no decorrer da partida em outras posições. Pode ter certeza que ele vai colocar aí o Rafael Freitas. Ele vai mexer em outras posições no time do Guarani. Pode crer. Tudo pronto para começar o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. 1-1, Guarani América Mineiro. O árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves. O América é o mesmo time. Mesmo time, a informação do Zanqueta. O Guarani mexeu o Zanqueta daqui a pouquinho. Confirma mais uma vez
A mudança, apita o árbitro! Se ele apitou, esse segundo tempo dessa partida de futebol começou e você vai continuar ligadinho conosco aqui na Jornada Esportiva da Grigo, aqui na sua. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E emoção não vai faltar para você nesse segundo tempo de partida de Guarani 1, América 1. América vinha tentando chegar no campo de ataque, é anotado impedimento. Impedimento no campo de ataque. Zanqueta, por gentileza, confirma mais uma vez a alteração do técnico Júnior Rocha. Sai número 11, Chay, entra número 33, Gustavo França. Gustavo França, jogador novo ali, já no gramado do Brinco de Ouro para esse segundo tempo. Falta para a equipe do Guarani, Matheus Bueno parou, rola do ladinho com o Camacho, Camacho devolve com o Matheus Bueno, vem a pressão do Juninho em cima dele, ele recua a bola com o Vladimir. Vladimir para, meu Jesus do céu, na aventura, achou o Jefferson aqui do lado canhoto, a marcação em cima dele é do jogador, o Adson. Já vai tocando lá no setor defensivo com o Douglas Barcelar. Jogo Matheus recebeu, devolve a bola com o Douglas Barcelar, dá um chutão na frente, pra ninguém. Na cabeça do Alê, tentou buscar ali o Renato Marques, a bola sobrando ainda com o Guarani, que sai jogando com o João Vitor. João Vitor faz o lançamento, o Gustavo França recebeu, primeira participação dele na partida, figuras, faz o break, olhou aqui desse lado o Reinaldo, já tocou do lado canhoto, o Reinaldo recebeu a equipe do Guarani, passou o Jefferson, o Reinaldo puxou pro meio, chutou em cima do Gustavo França, a bola voltou com o Matheus Bueno, tocando lá na frente, a bola com o João Vitor parou, passou o Gustavo França na linha de fundo, fez o cruzamento rasteiro, o Éder, tava ligado o zagueirão da equipe do América que sai jogando com o Fabinho, devolve a bola com o Marlon, a marcação do Gustavo França em cima dele, o Marlon puxa pro meio, dá um chutão de perna direita, buscando o Renato Marques, sobe o Douglas Barcelar, de cabeça põe a bola em lateral para a equipe do América Mineiro no setor canhoto, campo defensivo fazer a cobrança. Você está curtindo a Jornada Esportiva da Grigo, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tá tudo igual aqui em Campinas, 1 para o Guarani, 1 também para a equipe do América, que tá trabalhando lá no setor defensivo. Moisés recua a bola com o Éder, toca do ladinho com o Ricardo Silva, já tem desse lado aqui o Matheus Henrique, a marcação do Reinaldo em cima dele, jogando na frente com o Adson, vem na marcação, o Jefferson em cima dele, ele recua a bola com o Ricardo Silva, já recebe de novo o Adson parou, faz a inversão de jogo lá pro lado canhoto com o Éder, vai o Gustavo França fazer a pressão, ele toca com o Marlon, a marcação agora é do João Vitor, devolve a bola com o Éder, a equipe do América vai tocando no setor defensivo, dentro da grande área com o Ricardo Silva já acha do lado direito o Matheus Henrique, vem o Reinaldo na marcação, ele já acha ali o Moisés parou, pisou na bola, o Camacho roubou, chega, recupera o Alê, vem descendo o Lucas Paraíso, faz a falta no Alê, bem no círculo central, o árbitro em cima da jogada marcou a falta para a equipe do América, já bateu, tem pressa, Matheus Henrique devolve a bola com o Alê, a marcação em cima dele é do Lucas Paraíso, devolve a bola com o Ricardo Silva, trabalhando no setor defensivo a equipe do América, 1-1, Brinco de Ouro da Princesa, você curtindo a Jornada Esportiva da Grigo, a bola com o Alê, devolve com o Matheus Henrique, a marcação do Reinaldo em cima dele, o Matheus Henrique vai puxando a bola no meio, o Camacho apertou, ele achou o espacinho, tocando com o Alê, devolve a bola com o Adson, Jefferson chega na marcação, na força, colocou a bola para fora, em lateral para a equipe do Guarani. Ô Zanqueta, nesse intervalo, nesse primeiro tempo aí, eu não perguntei pra você, melhorou o público ou continua igualzinho daquela hora? Melhorou 5%. Aí. A equipe do América vem descendo com o Fabinho, tocou a bola no meio, muito forte, não fez o domínio. O jogador americano, o Juninho, ficou fácil pro Vladimir, que sai jogando lá com o Diogo Matheus. Diogo Matheus com o Matheus Bueno, tentou fazer o lançamento, quase que o Ricardo Silva fura essa bola, né, Vagnão? Quase que ele dá mais uma furada. O Lucas Paraíso tava do ladinho. Dessas situações que o Guarani tem que tirar proveito, porque na criação, realmente, nada, né? Você nota que o América, quando tem a posse de bola, ele sabe o que fazer, ele rola a bola. E o Guarani não tem essa condição. Quando pega a bola é chutão para frente. Então fica difícil uma posse de bola que faça realmente o time mostrar para o seu torcedor que tem condições aí de virar o jogo, de fazer o segundo gol. O Cristiano Salvioni, ele fez um comentário, né, que a bola queima nos pés do jogador do Guarani. E é bem isso que você acabou de falar, né? Pode anotar aí, tá dizendo o Salvioni. Daqui a pouco sai o gol do Fabinho. Já saiu, viu? Ele tá falando o segundo gol do Fabinho.
Falta para a equipe do América no setor defensivo. O árbitro dá uma bronca ali. O Alê levou-lhe uma bronca do árbitro. Quem manda aqui sou eu! Exatamente. Chegou junto o Anderson Ribeiro Gonçalves no Alê. E a equipe do América já fez a cobrança, mas a bola parece que nem tinha saído da falta, né? Nos pés do Ricardo Silva. Ninguém do Guarani aperta. E a equipe do América vai tocando a bola. Vai descendo a equipe do América. Doa a bola com o Moisés. Chega no carrinho, na marcação. Chegou ali o Douglas Barcelar, roubou a bola. Gustavo França toca com o João Vitor, devolve para o Gustavo França. O Lucas Paraíso. Partiu, ele fez o lançamento. Tá ali na marcação, Ricardo Silva. Chega o Matheus Henrique. Chega na cobertura, sai jogando o lateral da equipe do América, tem do ladinho o Adson, já recebeu o número 44 da equipe do América, pelo lado direito ali tá o Matheus Henrique, fala, toca pra trás, pro Ricardo Silva, é isso que ele fez, tocou pro Ricardo Silva, que já toca nos pés do Gustavo França, fez a finta, vem descendo, fez a falta, o Marlon, o juiz mandou continuar, não deu nada. A bola vai segurando com o Dalberson, que faz o toque. Tentou buscar aqui o Matheus Henrique. Um toque feio, a bola saiu em lateral. Eu achei falta, hein, Zanqueta? O que você achou? Nada. Tá aí, Zanqueta falou que foi nada, é lateral. E a torcida do Guarani vai homenageando o árbitro nesse momento. O Guarani sai jogando com o Lucas Adel. Achou o Matheus Bueno, tocou na frente com o Reinaldo. O Reinaldo perde fácil. Perdeu muito fácil pro Matheus Henrique. Toca a bola com o Adson, obedecendo o juiz, caiu, pediu falta, mandou continuar. A bola com o Camacho. O Camacho recua um pouquinho mais com o Douglas Barcelar. No centro do gramado, toca a bola com o Diogo Matheus. Já abriu para receber, não. O Diogo Matheus furou a bola. Furou, não recebeu. O que é isso? Tá de brincadeira, Mateus, hein? Amarelo. Amarelou de graça agora pro Diogo Matheus, hein, Zanqueta? Ele vai falar que a culpa é da imprensa por ter levado amarelo. Tá aí, ó. 7 minutos do segundo tempo, mais um amarelinho, terceiro amarelo para a equipe do Guarani no jogo, Wagner Ferreira. Fez a bobeada, né? E para não deixar mais barato ainda, acabou fazendo a falta e uma falta para cartão. É o terceiro, como você disse, pro Chay, pro Camacho e pro Diogo. Exatamente, vem descendo a equipe do América, tocando a bola lá na frente com o Moisés, rolando mais na frente com o Fabinho, o Moisés está lá para receber, devolve a bola com o Marlon, a marcação do Gustavo França, a distância em cima do Marlon, para, faz o break, toca a bola com o Alê, vem a marcação do Lucas Paraíso, o Alê ficou parado com a bola. O Lucas Paraíso chegou, ameaçou fazer a pressão, não chegou, e a equipe da América vem trabalhando agora pelo lado direito com o Matheus Henrique, a marcação do Reinaldo em cima dele, ele recua um pouquinho mais com o Ricardo Silva. Como toca a bola essa equipe do América. Depois, eu vou tentar procurar aqui a posse de bola nessa partida, mas deve estar muita coisa pro América, hein? Que vinha descendo agora mais uma falta. Já tem marcado aqui, viu? Tem marcado? Quanto? 72-28. 72% de posse de bola para a equipe do América. Márcio Gouveia tá aí, ó, participando da nossa jornada esportiva da Grigo. Legal demais ter você conosco. E a equipe do Guarani tenta sair jogando com o Matheus Bueno. Toca com o Gustavo França, a marcação do Marlon em cima dele. Vem descendo o Guarani pelo lado direito. Adiantou demais, ficou fácil pro Marlon. Roubou a bola do Gustavo França como rouba doce de criança, Wagner Ferreira. Tirou daqui, eu ia utilizar justamente essa expressão aí, muito fácil, né? Roubou a bola e já tem o América no campo de ataque. Vem descendo pelo lado direito o Matheus Henrique, chega o Reinaldo na marcação, que toque de bola pro Edson dentro da grande área, chega Lucas Adel. Alivia para a zaga do Bugrão, colocou a bola em lateral para a equipe do América, lado direito, campo ofensivo, já fez a cobrança, toca com o Alê, devolve com o Matheus Henrique, a marcação do Reinaldo em cima dele, o Matheus Henrique recua um pouquinho com o Ricardo Silva, vem a marcação do Lucas Paraíso, ele toca ali no centro do gramado, como se estivesse iniciando a partida, pro Éder com Moisés com o Alê tocou mal, tá buscando o Reinaldo, leva melhor ali o Reinaldo, ele tentou tocar pro Ricardo Silva, o Reinaldo ganhou, vem descendo pelo lado canhoto, já recupera ali a marcação, fez o cruzamento dentro da grande área, Éder tira, demorou demais pra alguém encostar ali no Reinaldo, hein, o Camacho rouba a bola pelo lado direito, vem a marcação ali em cima do Matheus Henrique, ele chuta a bola, bate de novo no Camacho e saiu. Ficou muito bravo o Camacho, hein? O juiz tá falando que ele... Não, você não tá vendo o jogo, não, meu! O juiz assumiu, bateu no peito e falou, a bola é do Guarani. Bandeirinha bateu no peito, viu? Que o juiz deu ao contrário. Não, o juiz... Não, o juiz deu pro América. Então ele pediu desculpas, então, Ele pediu desculpa, ele é mãe que dá glória a Deus.
A equipe do Guarani com o Diogo Matheus lá do lado direito, tem o Gustavo França, já perdeu. Perdeu a bola com o Fabinho. Fez a finta em cima do jogador do Guarani. Vem descendo a equipe do América. Com o Fabinho. O Renato Marques passou, ele vai bater de fora da área. Achou, chegando aqui, a equipe do América vai fazer. Fez o corte, bateu pro gol. Inacreditável, Jefferson. Na hora H, travou o chute do jogador. Era o Adson. Quase que o América faz o segundo gol. O Guarani tenta sair jogando lá pelo lado direito. Caiu 2 jogadores. Caiu o João Vitor e caiu... e o Marlon. O João Vitor ficou sentindo. E o América vem de novo pro canto de ataque. Vem descendo com o Adson. Adson toca na frente com o Renato Marques. Chega no carrinho Douglas Barcelar. Coloca a bola em escanteio para a equipe do América fazer a cobrança. Primeiro escanteio do segundo tempo. A primeiro escanteio do Coelho, Zanqueta. O América muito superior na partida. Vai tomando conta do espetáculo. Já está fazendo por merecer o gol da virada. Escanteio para o América. 44, Adson para fazer a cobrança. Vai levantar de perna canhota. Autorizado, bateu o Adson. Faz cruzamento para dentro da grande área. Subiu de cabeça. Defendeu maravilhosamente o Vladimir. Uma cabeçada queima a roupa do time americano. Que defesaça do arqueiro do Guarani, Zanqueta. Era só o árbitro começar a cantar, erguer as mãos e dar glória a Deus que Vladimir entrou na jogada e fez um milagre. Quase o América vira o jogo, se não fosse a boa defesa do goleiro do Guarani, Vladimir. E lá vem descendo de novo o América com o Renato Marques. Toca a bola do lado canhoto pro Fábio. Faltou ele jogar a carteirinha do convênio, né, Zanqueta? Pega aí essa daí. Bolinha fácil. A equipe do Guarani vem descendo. Pelo lado direito, toque de bola pro jogador João Vitor. A marcação do Mar em cima dele, faz o cruzamento para dentro da grande área. Faz a matada, Lucas Paraíza. Chega o Éder, tira. Toca com o Alê. Tocou errado. Vai fazer o gol. O Gustavo França bateu pro gol, segurou o Dalberson. Segura firme o arqueiro do América. O Guarani ameaçou agora chegar, hein, Zanqueta? Quase o Guarani aproveita a bobeada da zaga do América para fazer o segundo gol, mas o goleiro se posicionou bem, encaixou sem rebote, colocando o América com a posse de bola. Você curtindo a jornada esportiva da Grigo aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Por enquanto, tudo igual, Guarani 1, América também 1. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. E a equipe do Guarani tenta chegar mais uma vez no campo de ataque, a bola com Camacho. Camacho vem descendo, tentou fazer o toque pro Reinaldo dentro da grande área, tava lá o Matheus Henrique, roubou. Sai jogando com o Juninho com o Alê, toca mais à frente com o Adson, vem a marcação do Lucas Adel em cima dele, chega o Lucas Adel. Na vontade colocou a bola para fora. Lateral para a equipe do Guarani, já batida pelo Jefferson, o juiz manda esperar, vai ter alteração na equipe do América, Zanqueta. Vai mexer, vai sair o número 11. Deixa eu ver lá. Vai entrar o número 11, que eu não sei quem que é, vai ser o 28, Fabinho. Felipe Azevedo. Entrando, Fabinho saindo. Entrada do Felipe Azevedo para saída do Fabinho, Wagner Ferreira. É um jogador já veterano, né? Tem 37 anos, o Felipe Azevedo, mas o Cauã de Almeida tá entendendo de botar o time do América mais para cima do Guarani ainda, entendendo que tem condições de virar esse jogo e tem mesmo. E lá vem o Guarani pelo lado canhoto, vem descendo o Reinaldo, invadiu a grande área, marcação. Ah, não! Aí não teve jeito, né, Reinaldo? Aí a torcida do Guarani simplesmente fica revoltadíssima com a jogada. Ele invadiu a grande área. Ele preparou o chute, sabe quando prepara com a esquerda, mas a direita bateu antes da bola. Uma jogada bizonha do Reinaldo nesse momento. Deixa que eu chuto, não, eu vou chutar. A perna esquerda falou pra direita, nenhuma chutou. E é mais ou menos isso que aconteceu mesmo. A equipe do América tenta chegar, Matheus Henrique faz o cruzamento, Jefferson de cabeça coloca a bola. Mais um escanteio pro Coelho fazer segundo do segundo tempo. Segundo para a equipe do América fazer, Zanqueta. E já tem movimentação no banco do Guarani. Acho que vem 2 substituições aí. Vamos ver quem vai sair e quem vai entrar. Para mim, o Reinaldo deve sair.
Depois dessa pichotada que ele fez aí, deve sair. O 8. Fez o cruzamento dentro da grande área, tira a zaga do Guarani. Subiu ali o Lucas Adel, a bola sobrando. Vai chegando o Matheus Henrique, já achou o Adson do lado direito. A marcação em cima dele, o Lucas Paraíso. Levou para a linha de fundo, invadiu a grande área, colocou para trás. Tira a zaga, vai chegando, tira mais uma vez a zaga do Guarani. A bola sobra ainda com o jogador do América lá, o Marlon. Recua um pouquinho a bola, vem descendo, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área. Fez o cruzamento, tira Jefferson de cabeça. Quase que o América chega mais uma vez ao segundo gol. Matheus Henrique faz um recuo com o jogador que é o Juninho. Tá aqui atrás, fazendo proteção na defensiva, o número 8 do América, Juninho. Faz o lançamento lá na frente, está buscando. O Alê chegou na marcação, o Lucas Adel caiu. Despencou o zagueirão do Guarani, Zanqueta. Ele vai ganhar tempo, né? Tá vendo a pressão do América, Guarani vendido no jogo. Por pouco, muito pouco, não leva o gol da virada. Experiente, o zagueiro do Guarani cai no chão, pede atendimento médico. Wagner Ferreira, 16 minutos desse segundo tempo, continua 1-1, mas que blitz da equipe do América. O América, você sabe que ele tem potencial para resolver essa partida a qualquer momento. É só forçar um pouquinho, o Guarani espana, realmente não tem a menor condição. E me parece que tá saindo lá quem entra, o Zanqueta. Não, orientação técnica ainda. Chamou o Diego Matheus por orientação técnica. Tá conversando o Júnior Rocha com o Diego Matheus. Também. Pois é. Então, o Guarani escapou de tomar o segundo gol. Não foi agora, né? Já no primeiro tempo escapou. Agora no segundo já 2 oportunidades. E não cria nada aqui na frente, né? A alteração melhorou um pouquinho ali, alguns lampejos pelo lado direito. Mas esse lance bizonho agora do João Vitor aqui. Vai entrar o Léo Santos, vai entrar, provavelmente vai sair o Adel. A bola já reiniciada, o Lucas Adel saiu com a marca móvel. E a equipe do América vem descendo. Com o Matheus Henrique, faz o cruzamento para dentro da grande área. Subiu de cabeça o Marlon, tira a zaga do Guarani. Sai jogando lá pelo lado direito. A bola com o Diogo Matheus, faz o cruzamento. O Lucas Paraíso faz a matada, mas já roubaram a bola não. Mas estava lá, ligadão, Gustavo França. Tentou tocar a bola para o Lucas Paraíso. O Ricardo Silva chegando, ficou reclamando de uma falta do Lucas Paraíso, mas na frente ele achou ruim com o bandeira ali, hein, Zaqueta? Você não vai mais vir em casa almoçar, você vai ver. Para mim foi falta. Foi só no corpo, sorte do Guarani, nada marcado. Vamos para as alterações em Baciada. Vamos lá, vamos confirmar quem entra, quem sai. Zanqueta vai informar. As alterações é com você, Zanqueta. De olho nas alterações aí. Deixa subir a plaquinha lá. O Lucas Adel é um que vai sair. Deve entrar o Léo Santos. Isso. Léo Santos está dentro. Lucas Adel está fora. Camisa do Léo Santos? 3. Léo Santos, número 3. Vai sair o Paraíso. Vamos ver quem vai entrar no lugar do Paraíso. É o Paraíso que saiu? Não é não, hein? Também. É o Reinaldo, né? Paraíso e Reinaldo saíram. Rafael Santos. Vamos lá. Saiu o Paraíso. Entrou o Renier. Renier, número 8. Número 8. E a equipe do Guarani vem descendo aqui com o João Vitor. Fez o cruzamento para dentro da grande área. Tava buscando o jogador do Guarani que entrou ali. A bola passou. Vamos confirmar então. Vamos lá. E quem entrou? Entrou mais um então. Teve 4 substituições. 3 substituições. São 3 substituições. Tá. Entrou Renier, número 8. Tá. Entrou o Rafael Freitas, número 26. Rafael Freitas, número 26. Isso. E o Léo Santos, número 3. E o Léo Santos, número 3. Saíram o Reinaldo, o Lucas Paraíso e o Lucas Adel. Isso. Legal. Se o amigo falou, eu acredito. As alterações do técnico Júnior Rocha, Wagner Ferreira. Bem, pro Lucas Adel por contusão, né? Saiu machucado, entrou o Léo aí, um por outro, 6 por meia dúzia, estamos conversados. No lugar do Reinaldo, qualquer um que entrasse aí ia fazer melhor. Então o Freitas já vem pedindo passagem há um bom tempo nesse time do Guarani. E o Lucas Paraíso estava sentado nas glórias daquele gol contra o Botafogo, e nada mais do que isso. E por isso foi substituído pelo Renier, que também não disse a que veio, mas quem sabe é no jogo de hoje.
Ele obedecendo a equipe do América. Renato Marques bateu, tira Douglas Marcelar. Coloca a bola em lateral do lado direito. A América já sai jogando com o Alê. A marcação em cima dele é do Rafael Freitas. Tocou um pouquinho mais atrás com o Moisés. Moisés parou, olhou, tem do ladinho. O Matheus Henrique já recebeu o número 44. Que passe errado. Colocou nos pés do jogador do Guarani, o João Vitor. Vem descendo a equipe do Guarani, João Vitor. Fez o lançamento para quem, João Vitor? Tá de brincadeira, tá de brincadeira. Se livrou da bola, o número 19. A bola ficou com o Marlon, que sai jogando a equipe do América. Felipe Azevedo tocando a bola com o Moisés. Perdeu a bola. Vem descendo a equipe do Guarani. Rafael Freitas colocou a bola na frente, caiu sozinho. Caiu sozinho, Rafael Freitas. Pichotado o time do Guarani. Ele tropeçou na bola, Wagner Ferreira. Na bola, no gramado, sei lá, mas caiu sozinho, literalmente, o Rafael Freitas. Tinha um jogador na marcação, mas sem chegar a tocar nele. Ele se empolgou e acabou perdendo uma grande chance, uma outra bobeada da zaga do América. O Guarani já tá mais remendado que a calça do Chaves. Não aproveita as jogadas. Vem descendo a equipe do América no ciclo central com Ali. Ali parou de 3 dedos, faz o toque pro Matheus Henrique do lado direito. Matheus Henrique vem, a marcação do João Vitor em cima dele, devolve a bola pro Ali. Ali bateu, fez o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Léo Santos, tira, sai jogando a equipe do América, recupera a posse de bola. Vem buscar aqui o Ricardo Silva, já toca com o Moisés. Devolve a bola com o Felipe Azevedo. Moisés achou o Marlon lá do lado canhoto. Vem descendo a equipe do América. Chega na marcação ali. O jogador que é o Diogo Matheus, ele toca um pouquinho mais atrás. Trabalhando ali no campo intermediário com o Alê. Tocando dentro da grande área. De cabeça o Léo Santos estava ligado na jogada. Toca com o Camacho. Recua a bola com o Jefferson de perna canhota. Tocou para quem, Jefferson? Para lateral. Lateral para a equipe do América. Luiz Henrique Zanqueta tá aqui. A cópia do nosso Carlos Eduardo Zanqueta, a cópia, né? O Luiz Henrique Zanqueta, Deus do céu, que time horrível esse do Guarani tá dizendo. O verdadeiro devedor, é ele. O Salvione tá falando, avisa lá que o Guarani tá jogando em casa. Bem dito, viu, Salvione? A equipe do América vem novamente para o ataque com Moisés. Moisés recua a bola com o Éder no centro do gramado. Achou o jogador ali que é o Felipe Azevedo. Felipe Azevedo toca com o Marlon. Caiu, pediu falta. O juiz marcou falta. No chão, falta para a equipe do América do lado canhoto fazer a cobrança. Tava na bola ali o Renier para fazer a cobrança rápido, mas o juizão já disse que a bola é do América, que vem descendo novamente, vem descendo com o Moisés, tentou fazer o lançamento, Douglas Marcelar, bem posicionado, sai jogando com o João Vitor, recua a bola com o Jefferson, ô Jefferson, ô Wagner, não, de verdade, é difícil, hein, fica difícil assim você ter um jogador desse daí, fala aí, Wagner. Aquilo que eu vim analisando, né, agora ali tem a posse de bola, quando tem a bola no pé, quer se desfazer dela. 2 vezes já o Jefferson fez isso, aí chutando para fora, sem ter muito recurso, quase nenhum. É exatamente isso, e vem a equipe do América, vem trabalhando com o Adson no círculo central, toca com o Éder, chega a marcação do Gustavo França em cima dele, o Éder toca lá na frente, achou! Era o Renato Marques, ele furou a bola, tava o Douglas Marcelar na jogada, a bola passou por eles e saiu em tiro de meta para o goleirão Vladimir fazer a cobrança. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 6ª rodada, Campeonato Brasileiro da Série B. 23 minutos 24, chegando agora do segundo tempo. O placar aqui no Brinco de Ouro tá desta maneira. 1 para o Guarani. 1 também para o América Mineiro. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. O Luiz Henrique tá dizendo aqui, o Zanqueto, número 8, acha que é o Marlon. Acho que é o Marlon, tá dizendo aqui, né? Exatamente, o número 8 é o Marlon, viu? Ô, Zanqueta, confirma aí pra gente depois. Vejo já, peraí. E lá vem descendo o Rafael Freitas, vem a marcação em cima dele do Moisés, ele achou lá do lado direito é o Marlon, pelo lado direito vem descendo a equipe do Guarani, a marcação do Marlon, é o Marlon com o Marlon, né? É o Renier mesmo? É o Renier mesmo, era ele então que fez o cruzamento. A bola sobrou com o João Vitor pelo lado canhoto, tem a marcação do jogador da equipe do América. O João Vitor tocou nos pés do Adson, que sai ali na disparada, tentou passar pelo Jefferson,
Ele marcou falta do Jefferson em cima do Adson e vai ter alteração na equipe do América, Zanqueta. Eu acho que o Benítez está entrando lá, número 10 Benítez, deve sair o Juninho, número 8, o capitão do time. Saindo Juninho para a entrada do Benítez. Do Benítez, camisa 10, hein? Isso. Tá aí. Número 29. Tá sendo 44, Adilson. O Adson. E entrou, que eu não vi quem, eu vou ver aqui já, essa chuteira verde-limão. 28. É o 28 que entrou? 28 ou 29, hein? Deve ser o 29. É o Vitor Jacaré. É o Vitor Jacaré, mas não é ele. Não, é o 29 mesmo, não é? É o 29? É o 29 mesmo. É o 29, Vitor Jacaré, então. Então tá aí, 2 alterações do Cauã Almeida. E aí, Wagner? O Juninho não esteve numa noite assim muito na média que ele costuma apresentar. Não entra o Benítez, jogador experiente, jogador que já jogou no Vasco, no São Paulo, no Grêmio. Tem mais uma alteração do Guarani. É um argentino de 29 anos e vai melhorar esse meio campo do América. Anderson Leite dentro, Camacho tá fora. Saindo Camacho. Aleluia. Número 14, Anderson Leite, número 5. Anderson Leite. Pode continuar, Wagner. Aleluia, tiraram o homem. Agora só falta o Matheus Bueno. Acho que não dá mais, não né? Dá 1, mais. 2, 3, 4, 5. Hoje, pelo menos, vamos ter que engolir. Pode sair que nós joga melhor. Se sair, fica melhor. Tá certo, Zanqueta. As alterações do Guarani tentando tudo ou nada. Mas a aposta de bola é do América. O América tá melhor no segundo tempo. Agora joga por uma bola. Parece que tá contente com esse empate de 1-1, jogando dentro de casa. Que vem, já recebe o Felipe Azevedo, recua a bola com o jogador que é o Éder. Éder vem descendo, toca a bola com o Felipe Azevedo, fez o lançamento para dentro da grande área, muito forte, a bola vai saindo em tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Sai jogando, Vitor Jacaré faz a pressão ali em cima do Douglas Barcelar, faz a finta, toca com o Jefferson, tem espaço para sair jogando, já veio buscar aqui o jogador que era o Anderson Leite, a bola saiu para fora. Em lateral para o Guarani, Jefferson tem pressa, já bateu com o Matheus Bueno para, faz o break, o Renato Marques passou. Deus. É brincadeira, O Matheus Bueno, ele fez o lançamento para ninguém, nas mãos do goleirão Dalberson. É complicado, hein? Benítez sai jogando ali com o jogador que é o Éder, devolve a bola com o Benítez parou, ameaçou fazer o lançamento, toca mais à frente com o jogador que era o Felipe Azevedo, devolve a bola com o Benítez, agora com o Moisés, Ricardo Silva no centro do gramado, já recebeu, tocando do ladinho com o Matheus Henrique, deixou a bola passar, deixou com o Vitor Jacaré, recua, essa chuteira do Vitor Jacaré, vou falar para você, no escuro dá para enxergar tranquilamente, né, Wagner Ferreira? Olha, ele inclusive tá de cabelo preto, porque quando tava no Bahia era azul, cara. Vem, o Felipe Azevedo tentou fazer o toque, já recuperou a equipe do Guarani, vem descendo lá pelo lado direito, a bola com o Renier, tá passando, ele tocando no meio, vem chegando, toque lá para o Anderson Leite, apareceu de surpresa dentro da grande área, mas chutou muito mal, colocou a bola para fora, em tiro de meta para o goleirão, Dalberson fazer a cobrança, Zanqueta, mas apareceu o Anderson Leite de surpresa, hein? Ele pulou lá em cima a bola. Ela caiu na arquibancada. Tá aí, ó. É o Jacaré mesmo, o Benítez, vai pra cima. Tá dizendo aí o Cristiano Salvioni que tá torcendo pra equipe do América, hein? A equipe do América vai trabalhando com o Moisés, recua a bola com o jogador Matheus Henrique, já achou o Éder lá do lado canhoto, o Éder recebeu, ultrapassa a linha que divide o gramado, a equipe do Guarani marca a distância, ele achou o Marlon, já vem descendo pelo lado canhoto, a equipe do América, o Marlon faz o break, tem a marcação em cima dele do Gustavo França, ele tocou do ladinho com o Éder. Éder parou, achou o Benítez, deu um toquinho de efeito, tava buscando ali o Felipe Azevedo, mas estava ligado na jogada, o Diogo Matheus colocou para fora, em lateral para a equipe do América, já bateu, Felipe Azevedo, tocando no centro da área, lá estava o Douglas Barcelar, faz a roubada de bola, Camacho devolve a bola com o Douglas Barcelar, ele chuta,
recebeu ali o jogador Gustavo França, chega o Ricardo Silva, na vontade, rouba a bola, toca a bola com o Vitor Jacaré, pelo lado direito, a marcação do Jefferson, ele devolveu a bola com o Renato Marques, chutou, a bola passa por todo mundo, o árbitro viu um toque ali do Douglas Marcelar, anotou, escanteio para a equipe do América fazer a cobrança, Zanqueta. Um chute da intermediária despretensioso, por pouco a bola não bate na zaga bugrina, engana o goleiro Vladimir, sorte do Guarani que a bola saiu à esquerda, escanteio para o América. Vai caminhando lentamente lá o Benítez, do ladinho o Marlon também, mas o Benítez vai na calma, conversa, olha para dentro da grande área. Sem pressa. Pediu para esperar. Mas tá esperando... Não. Se tá falando de toque na mão, o Wagner Ferreira deu a impressão que tocou. Mas a bola no Douglas Marcelar, não digo na mão, mas a mão tava do lado, tava grudado. Exatamente, braço colado no braço, é só para protocolo consultar o VAR. Aqui da cabine não deu para observar nenhum lance de pênalti, bola, né? Mão na bola por parte do zagueiro do Guarani. Aí, alguma coisa o VAR tá analisando. Elcio Correia, o empate está bom, grande, Elção, que legal demais a sua participação. E aí, Zanqueta, alguma informação aí? Não, tá esperando, tá analisando, Benítez experiente jogando a bola colocando a bola embaixo do braço, pressionando o juiz, mas o VAR tá analisando, alguma coisa ele tá achando. Foi pro VAR. Se vai pro VAR, a coisa complica pro Guarani, Vagnão. Se vai pro VAR é porque a pessoa lá de cima entendeu que houve a penalidade, houve a infração, vamos chamar assim. O árbitro deu o escanteio. Agora, quando vai pro VAR, dificilmente ele volta sem marcar o pênalti. Eu vi que você tava com o binóculo aí, ó. Dá uma olhadinha ali no placar que você vai enxergar essa análise do VAR ali, viu? Foi o jogador Moisés que pressionou o árbitro ali, falando do toque de mão. Vamos analisar agora, hein? Dificilmente ele volta. O placar tá mostrando nesse momento, eu não enxergo daqui. O Vagnão tá no binóculo, tá olhando lá o placar. Pênalti. Mão pra trás. Tá dizendo o Wagner Ferreira que a mão tava pra trás. Pênalti, olha lá, bate na mão dele, pênalti. Mas pra trás a mão, né? Tá não, dizendo o Wagner. O movimento, depois que a bola bate na mão dele, que vai pra trás. Braço aberto. Vamos lá, tá voltando o Anderson Ribeiro Gonçalves, analisou o VAR, faz o sinal. Pênalti! Pênalti para a equipe do América! Tá aí, o Zanqueta fez a análise e achou que foi pênalti no Douglas Marcelar, correto, Zanqueta? Ele tava com o braço aberto, depois que a bola bate, ele faz um movimento para trás. Agora não adianta chorar o leite derramado. Perdeu o gol no primeiro tempo, o América é totalmente superior à equipe do Guarani, vai buscar o resultado que só o América buscou no jogo, que é a vitória. O Guarani sentou em cima do gol achado e não fez mais nada no jogo inteiro. Tá ali, a equipe do Guarani faz ali uma pressão em cima do árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves, que anotou penalidade máxima depois do VAR. Quem tá no VAR hoje é o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. E você pode reparar, Anderson e amigos ouvintes da Rádio Grigo, o time do Guarani não reclamou. Fez uma pressãozinha ali agora, né? Fez uma pressãozinha. Você consegue enxergar quem tá na bola aí, Zanqueta? Número 15. É o Moisés. É o Moisés. Moisés na bola, ajeitou, colocou na marca da Cal. O árbitro vai conversando com o pessoal, dando aquela informação para não fazer, né, a invasão dentro da grande área, senão vai voltar. Já conversou com o goleirão Vladimir. Moisés, número 15, para fazer a cobrança de penalidade máxima. 33 minutos, quase 34 desse primeiro tempo. Apita o árbitro, autoriza a cobrança de penalidade máxima. Partiu, vai fazer a cobrança de perna direita, Moisés bateu e entrou! Alegria, alegria, galera do Gol! América! Quando eram jogados 34 minutos desse segundo tempo, Moisés, número 15, fazendo a cobrança de pênalti.
Coloca o Coelho na frente aqui no Brinco de Ouro. 2 para a equipe do América, 1 para a equipe do Guarani. O goleiro Vladimir foi pro lado, a bola entrou do Ouro, não pôde fazer nada, a não ser buscar ela no fundo da rede. Amplia o placar, é o vira-virou aqui no Brinco de Ouro. Torcida do Coelho, pode vibrar, pode cantar, pode pular, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do América. Virou aqui no Brinco de Ouro, Zanqueta. Vladimir não saiu nem na foto para a cobrança de pênalti. Bola de ao Guarani. Lá vem descendo o Guarani pelo lado canhoto. João Vitor faz o break, toca um pouquinho mais atrás, faz o levantamento para dentro da grande área. O Jefferson tira a zaga, vai sobrando com o Diogo Matheus. Ele parou, rolando mais na frente com o Anderson Leite. Anderson Leite parou, vem a marcação do Marlon em cima dele. Passa o Diogo Matheus, faz o cruzamento, tira, Éder. Pode falar aí, Zanqueta. O Vladimir não saiu nem na bola. Catimbou. Bola de um lado, goleiro do outro. Faz jus ao placar o América, que buscou até agora buscar a vitória e somente ele jogou bola. Merecedor o América 2, Guarani pífio, fraco 1. Daqui a pouco o Wagner Ferreira fala, porque a equipe do Guarani vem descendo com o João Vitor, fez o break, tem do ladinho, Matheus Bueno chutou de fora da área, segura firme. Caiu no canto direito, o goleirão Dalverson segurou firme. Wagner Ferreira, 2-1, hein? No lance do pênalti, eu estava observando o braço para trás, mas a bola bateu antes. Ele estava com o braço realmente aberto. Quando viu que bateu, ele está dando uma de migué, né? Colocou o braço para trás, mas a bola já tinha batido, então o VAR agiu corretamente, chamando o árbitro e pênalti assinalado, e muito bem batido, como disse aí o Zanqueta. Bola num canto, o Vladimir nem saiu na foto. Agora, lamentar o quê? Já era a tragédia anunciada, né? A gente já estava dizendo isso aqui desde o primeiro tempo. O América vira o jogo e o jogo não terminou ainda, tem muito tempo para ele fazer até o terceiro gol. E vinha descendo a equipe do América com o Vitor Jacaré. O Jefferson segurou o Vitor Jacaré e amarelou para quem? Zanqueta. Número 17, deixa eu ver se é o 17. É ele mesmo. 17, o Jefferson. Isso. Saiu no placar público e renda. Manda lá, Zanqueta, público e renda aqui no Brinco de Ouro. Público pagante, 2.858. Público não pagante, 704. Total, 3.562. Para uma renda de R$ 75.970. Tá aí, 3.562 espectadores aqui no Brinco de Ouro. Cada vez menos. Cada vez menos, exatamente. Bem que o Zanqueta falou que o público seria pequeno, e foi mesmo. 75.970. Muito xingo agora, muito protesto. A torcida já perdeu a paciência com o time. E lá vem descendo a equipe do América, faz o lançamento pro Felipe Azevedo, estava impedido. Impedimento do ataque da equipe do América. 2-1, 38 minutos jogados nesse segundo tempo. Wagner Ferreira, você vê nesse time do Guarani uma força para chegar ao gol de empate? Só se for um lance parecido com aquele que ele ganhou de presente, porque na criação realmente não está criando absolutamente nada, nem ameaça. Qual é o chute que teve pro gol nesse segundo tempo que você narrou? Nenhum. Então, o placar é justo, o América merece, como disse o Zanqueta, o time que mais jogou bola foi o América. Tem maiores jogadores individuais, tem maior investimento, e realmente não é surpresa nenhuma essa vitória parcial de 2-1. Nesse momento, o América vai chegando à quarta colocação, vai chegando no grupo, né, no G4 da Série B, e o Guarani na 19ª colocação com 3 pontos. Amarelou. Amarelou para quem, Zanqueta? Diogo Matheus, número 18 do Guarani, Matheus Bueno. Matheus Bueno, mais um amarelinho. Mais um amarelinho para a equipe do Guarani, agora dessa vez o Matheus Bueno. 39 minutos do segundo tempo, 5 cartões amarelos, viu? Oi, não é o terceiro dele, não. Pra mim errou o juizão, hein? Era para expulsar. Tá. E lá vem descendo a equipe do América, lá pelo lado canhoto, o Matheus Bueno, o Felipe Azevedo toca com o Renato Marques, chutou, explode na zaga do Guarani, sai jogando aqui com o Rafael Freitas, ele rola um pouquinho mais atrás com o Jefferson, vem a marcação em cima dele
do jogador ali do América. O Jefferson deu um chute para frente, o Rafael Freitas tenta de tudo para não deixar a bola sair, mas entregou nos pés do jogador o Matheus Henrique. Torcida do Guarani fica totalmente impaciente nesse momento aqui no Brinco de Ouro. Totalmente impaciente a torcida do Guarani. O Ricardo Silva tentou sair jogando, jogou a bola para a lateral, 2-1 para a equipe do América, 40 minutos desse segundo tempo. Equipe do Guarani trabalhando no setor defensivo com o Léo Santos, rola a bola lá na frente, quem recebeu foi João Vitor, perde a bola com o Matheus Henrique, recupera o Anderson Leite no centro do gramado, toca a bola com o Renier lá do lado direito, dentro da grande área, tocou com o Gustavo França, bateu pro gol, a bola bate no jogador do América, foi o Éder que estava lá, a bola bateu, saiu em escanteio pro Guarani, primeiro escanteio do Guarani no segundo tempo, Zanqueta. Primeira oportunidade do Rafael, pegou com a perna esquerda, dominou, chutou com a perna direita, a bola desviou, passou à direita do gol, escanteio para o Guarani. Diogo Matheus na bola, vai fazer o levantamento de perna direita, a equipe do Guarani tenta chegar ao gol de empate, faz o cruzamento dentro da grande área, tira de cabeça o Marlon, volta a bola lá com o Diogo Matheus, faz o levantamento novamente para a grande área, tira a zaga do América, o Guarani recupera a posse de bola, opa, Gustavo França agora tentou fazer uma jogada de efeito, deu certo, sobrando com o Jefferson, toca a bola com o Léo Santos, para quem Léo Santos? Recuou a bola, chega o Jefferson, faz o toque dentro da grande área, a bola sobrando com a equipe do Guarani, bateu com tudo, explodiu o Gustavo França na zaga, sobrando com o Matheus Henrique, rouba a bola, o Léo Santos lá no campo de ataque, o Jefferson tentou fazer a finta, perdeu a bola sobrando com o Felipe Azevedo, ajudando no campo defensivo. Alivia de qualquer maneira o Felipe Azevedo, coloca a bola para fora e tem jogador do América caído, Zanqueta. O juiz deixa continuar. Não parou, não. Vem descendo a equipe do Guarani, trabalhando com o João Vitor, com o Jefferson, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu o Renier, ele abaixou, a bola sobrando com o Diogo Matheus, ficou caído lá o Renier. Ele pediu uma penalidade máxima, segura, Dalberson. Ficou caído o Renier. Ele levou um safanão, viu? Tá aí, ó. A informação do Zanqueta. E tá caído também o jogador ali do América, o Moisés. O autor do gol, Moisés, caído também. E o Renier caiu. Eu não entendi, viu, Wagner? A bola foi alçada, tava indo pro Renier, ele, em vez de subir, ele abaixou, ele caiu. Será que é uma reclamação? Vem substituição aí no América, Zanqueta. Vai subir a plaquinha lá, vai sair o 19. 19. Vai entrar vai sair o 16, né? Eu tô sem a. Saindo 16, Ale. Saindo 16 para a entrada do. Eu tô sem a peleta do América aqui, vai sair o 78 também. Saindo 78, o Renato Marques. E saiu o Ale. Para a entrada de quem? Você chegou a ver os números de quem entrou? Número 9. É o Brenner. Número 9 é o Brenner. É a plaquinha do outro jogador aqui já. Tá aí, então, alteração saindo o Renato Marques, número 78, para a entrada do número 9, o Brenner. E a outra substituição saiu o número 16. Ale, para a entrada do... Daqui a pouquinho a gente verifica quem entrou, quem saiu. O árbitro não foi, o VAR não chamou nada. Não foi no VAR, não. Não foi. Vergonha, time sem vergonha, a torcida começa a elogiar o time. Tá aí. Entrou o 19. Entrou o 19, que é o Felipe Amaral. Tá aí, ó, de volta, jogando em Campinas, o Felipe Amaral. Número 19. No lugar do Alê. Tá aí. Ambas as equipes já fizeram todas as alterações. E a equipe do Guarani tenta descer, tenta chegar ao gol de empate. João Vitor recupera, toca a bola para trás com o Léo Santos. A torcida fica louca da vida com o João Vitor. Faz o lançamento lá pro lado direito com o Renier. Mata bonito com o Diogo Matheus, recebe o Matheus Bueno. Vem a marcação do Felipe Azevedo em cima dele, ele recua com o Douglas Marcelar. A equipe do América se fecha no campo defensivo. A torcida guerreira já passa para... vai do túnel da saída do Guarani, vai ter protesto na saída. Rapaz, mas a equipe do Guarani tá tentando chegar ao gol de empate com o João Vitor. Pelo lado canhoto, tentou fazer o cruzamento. Chega ali o zagueirão, Ricardo Silva tira, alivia. Vitor Jacaré tentou sair jogando. A bola bateu no Anderson Leite, bateu no Vitor Jacaré, saiu em lateral para a equipe do Guarani.
Bate o Jefferson, recua a bola com o Léo Santos no círculo central, toca pro Ricardo Silva, tem o Matheus Bueno, já recebeu o Matheus Bueno, faz a finta em cima do Benítez, o Benítez empurrou o Matheus Bueno tentou fazer o lançamento para ninguém, pro Marlon, sai jogando o Felipe Azevedo, toca com o Benítez, devolve a bola com o Felipe Azevedo, vem descendo a equipe do América, tem o Brenner do lado, chega na marcação, o jogador do Guarani, que é o Anderson Leite, faz a falta em cima do Felipe Azevedo, falta para a equipe do América. 45 minutos, mais 8 para ser jogados, vamos até 53 desse segundo tempo. A galera tá aqui, o Everton Freitas conosco também, o Luiz Henrique Zanqueta falando com todo respeito, conseguiram montar um time para a Série B, pior que o time do Paulistão, tá dizendo o Luiz Henrique Zanqueta. A equipe do América vem descendo para o campo de ataque com o Vitor Jacaré. Abriu com o jogador que é o Felipe Azevedo. Devolve a bola com o Vitor Jacaré. Lá do lado direito agora o Vitor Jacaré. Vem descendo a marcação do Diogo Matheus em cima dele. Descendo na grande área, faz o break. Vem penteando a bola, recua um pouquinho mais atrás. Como mais não recupera a bola a equipe do Guarani. Diogo Matheus toca com o Renier. Renier dá um chutão na bola. Tava ali na equipe do América para fazer o corte, o Felipe Amaral. De cabeça, recupera a equipe do América. Tem o Brenner, grandão Brenner, trocando a bola com o Vitor Jacaré, que tá lá do lado direito, fez o cruzamento para dentro da grande área, tira Léo Santos de cabeça. A bola vai chegando no peito, toca, tira. Agora Léo Santos mais uma vez. Quem que tá, a torcida do Guarani tá homenageando quem aí, Zanqueta? Todo mundo, tá sendo elogiado aqui, todo mundo, viu? Não tá sobrando um. E a bola saiu em escanteio para a equipe do América. Mais um escanteio, 46, nós vamos até 53. O Anderson Ribeiro Gonçalves deu mais 8. Mas, com razão, né? 26 jogos, 3 vitórias. Não tem santo que aguente, né? E o Guarani, com esse resultado, vai permanecendo na zona de rebaixamento. Vai vir levantamento para dentro da grande área. Tá lá o Benítez para fazer a cobrança de perna direita. Autorizado de perna direita, o Benítez faz o levantamento para dentro da grande área, sobe de cabeça, tira a zaga do Guarani, já recupera ali o jogador do América, tenta evitar a saída de bola, o Matheus Henrique, a bola saiu em lateral já batido pelo Gustavo França, devolve a bola com o Jefferson, Anderson Leite, sai jogando com o Matheus Bueno, faz a finta em cima do Brenner, devolve a bola para o Anderson Leite, que toca atrás com o Léo Santos, a torcida fica maluca, Wagner Ferreira, com esses toques ali no setor defensivo. Esse meio campo que não funciona, pede todas as bolas para o meio campo do América. E veja, não tem condições, é muita a qualidade discutível. O toque lá na frente estava buscando o Gustavo França, mas chegou o Éder. Tocou na bola, a bola saiu em escanteio para a equipe do Guarani fazendo a cobrança. 47 minutos e meio desse segundo tempo. Tá lá na bola o Gustavo França para fazer o levantamento. Vai fazer o levantamento de perna direita o Gustavo França. 47 indo para 48. Gustavo França autorizado, fez o levantamento para dentro da grande área, subiu o Léo Santos de cabeça, opa. Aí não, aí é relaxo. O Dalberson agora abusou, né? Fez a defesa com o peito, colocou no chão, caiu. Nessa daí sai confusão, né, Wagner? De bobeira. Fez a dele, tá na dele, mas desnecessário, correto ou não? Deu uma esnobada. Também achei. Tem condição, né? Tá vencendo, tá entrando no G4. Então, realmente, esse é o time do América. E para mim não é surpresa nenhuma. Eu dizia que o América tem um bom time e o Guarani que abriu seu olho. E não deu outra. Perde o jogo dentro de casa, é mais uma derrota. Uma vitória apenas no campeonato diante do Botafogo, que tá todo mundo ganhando. Quer dizer, fez o quê? Bateu em bêbado, né? O Guarani batendo no Botafogo. E agora vem descendo a equipe do Guarani pelo lado canhoto, o Anderson Leite, dá levando na linha de fundo, chega a marcação do Felipe Amaral, ele faz o levantamento para dentro da grande área, tá o Renier, a bola passa pelo Renier, vai saindo em lateral lá no lado direito, campo defensivo do América, para o Coelho fazer a cobrança. Mas você vê como que o time do Guarani tá totalmente desarrumado dentro do campo, que quem fez o lançamento pro Anderson Leite na linha de fundo foi o João Vitor. Seria o contrário, né, Wagner? O João Vitor deveria estar lá naquela posição. Só um momentinho que ela veio na equipe do América com o rápido o Vitor Jacaré. A marcação do Jefferson em cima dele. O Vitor Jacaré puxa pro meio, chuta com a perna esquerda. Muito mal pegou na bola o Vitor Jacaré. A bola saiu em tiro de meta, Wagner Ferreira. E agora ali tem mais um jogo dentro de casa, né? Junto contra o Paysandu. O jogo será quando? Na sexta-feira? Sábado. Só aumentou. Sábado às 21 horas, viu? Sábado, 20. Oh, que beleza.
Que beleza. João Vitor recua a bola com o Jefferson, a torcida. Vou falar, a torcida do Guarani tá simplesmente enfurecida no Brinco de Ouro. E já dá para ver a movimentação lá perto do banco de... Lá ó, no túnel, né? Na entrada do túnel dos jogadores do Guarani. Olha o Matheus Bueno. Tocou a bola pro Vitor Jacaré. Eu quero ver, você vai conseguir pegar alguma fala aí na saída, ô Zanqueta? O Zanqueta tá chegando lá. A Edinalva Ramos da Silva tá falando, bora América. A equipe do Guarani vai descer no setor defensivo. Olha o Douglas Barcelar onde tá, hein? Toca a bola com o Renier, devolve com o Diogo Matheus, tá ali o Guarani, tenta chegar, fez o cruzamento para dentro da grande área, era pro Gustavo França. Tava ligado ali o Felipe Azevedo ajudando a defensiva do Guarani. Tá o Benítez ajudando também. O Marlon faz o toque na frente. Vem descendo a equipe do América. Felipe Azevedo toca com o Brenner. Ficou caído ali o Felipe Azevedo passando o Benítez. O Benítez tá pesado, hein, Wagner? Tá pesado, pelo menos olhando de longe ali. Tá fora de forma o jogador do América, o Benítez. Tá não, o América? O Wagner. Ele segurou demais a bola ali, acabou perdendo, aí o Guarani tem uma chance ainda. Vem descendo o João Vitor, pelo lado canhoto, chega na linha de fundo, faz o cruzamento, tava lá o Felipe Amaral. Intercepta a jogada, sai jogando com o Vitor Jacaré, a marcação em cima dele do Jefferson, toca com o Brenner, faz a finta, o Vitor Jacaré toca com o Felipe Amaral, dá um chutão lá pro lado direito pra ninguém. Se livrou da bola o Felipe Amaral. 51 minutos jogados, mais 2 a ser jogados nesse segundo tempo, nesse jogo, nessa partida de futebol. Matheus Bueno faz a inversão de bola aqui pro lado esquerdo com o João Vitor. Vem descendo o Guarani, tá insistindo nesse finalzinho, sem efetividade, né? O João Vitor também não entrou legal no jogo. Segura demais a bola. Agora sim faz o levantamento para dentro da grande área. De cabeça o Rafael Freitas tocando. Saiu o goleirão Dalverson, faz a defesa. 1 para o Guarani, 2 para o América, 51 minutos e meio desse segundo tempo, Wagner Ferreira. Na realidade, o Guarani não marcou nenhum gol, né? O América que fez os 3, praticamente, né? Se você for analisar, o Guarani não criou nada para fazer o gol dele. O gol foi dado de presente pelo América. E agora estava descendo o América lá com o Felipe Azevedo, intercepta a jogada, o Diogo Matheus ficou pedindo lateral para o Guarani, o auxiliar apontou lateral para a equipe do América, o Benítez não tem absolutamente pressa nenhuma para fazer a cobrança. 52 minutinhos, último minuto a ser jogado. 2-1 para a equipe do América. O Guarani vai perdendo mais uma na Série B. Vai complicando a situação do Guarani nessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Felipe Azevedo pega na bola, recua mais atrás com o Felipe Amaral, toca do ladinho com o Éder faz o lançamento lá na frente, tá buscando o Brenner, tá buscando o Vitor Jacaré, o Brenner dá um toquinho de cabeça, a bola vai ficando com o Vladimir. Torcida do Guarani pede para ele chutar, ele chuta aqui na frente, sobe ali o Rafael Freitas, subiu o Anderson Leite, tira o Ricardo Silva também, Douglas Barcelar de cabeça, sobra com o Felipe Amaral, toca do ladinho com o Benítez, vem descendo a equipe do América, toca lá na frente com o Felipe Azevedo, lá do canhoto, vem a marcação do Diogo Matheus em cima dele, devolve a bola com o Benítez, toca a bola com o Felipe Azevedo. A equipe do América agora tocando a bola, o banco de reserva perde final de jogo, ergue o braço! Aponta o centro do gramado e põe final de jogo aqui no Brinco de Ouro. Vitória da equipe do América, no vira-virou. 2 para a equipe do América, 1 para a equipe do Guarani. Carlos Zanqueta, você tá aí, a prioridade é sua, viu, Zanqueta? O Zanqueta acho que não nos escuta, viu? Ele tá lá do outro lado, lá, ó, lá no próximo à saída, bem no túnel ali, né, onde vão sair. Vamos ver se os jogadores do Guarani vão falar alguma coisa. Mas... E a torcida fica gritando vergonha, vergonha, time sem vergonha. Lamentável, né, Wagner Ferreira? Mais uma derrota do Guarani nesse campeonato da Série B. Teve a chance de, jogando em casa, conseguir dar uma satisfação pro torcedor. No entanto, esbarrou num bom time do América e o Guarani voltou a ser aquele mesmo time que nós vimos desde o começo, né? Desde a derrota para o Vila Nova, para a Chapecoense dentro de casa, para o Santos, então, nesse fale, tomou uma goleada na Vila Belmiro. Ganhou do Botafogo 2-0, mas tá todo mundo ganhando do Botafogo. É grande coisa que fez, ganhando do Botafogo dentro de casa. Aí perdeu novamente para o Coritiba por 1-0 e hoje dá esse vexame diante do América. Um jogo que tinha condições de fazer um resultado melhor. Como eu disse, né, no finalzinho do jogo,
Guarani não fez nenhum gol. Vamos dizer, mas marcou um. Marcou um porque o América deu de presente. Não criou algumas chances, mas sem muita convicção. Então, toda a segunda bola era do América. Bola no chão, sabia o que fazer com a bola. E o Guarani é um amontoado. Então, o pessoal que trouxe aí o treinador Júnior Rocha, que não acrescentou nada de novo. Não vamos nem culpar o treinador, porque não tem o que fazer com essa baixa qualidade. Mas também não mexeu em nada, né, Wagner? Esse que é o problema, né? Então, mas ele tem uma atenuante dizendo o seguinte, né, que o time só ganha entrosamento jogando junto. Se ele mexe a cada partida, não chega a lugar nenhum. Então, é uma filosofia. Mas manter esse mesmo time com esses pernas de pau, aí realmente ele é que vai acabar se comprometendo, né? E eu observei aqui, Wagner Ferreira, os repórteres todos ali alinhados na saída, na entrada do túnel do Guarani, nenhum jogador parou, ainda tá saindo ali, né, mais um jogador do Guarani, mas até então nenhum parou para dar entrevista para os repórteres. E a torcida fazendo muitas homenagens aos jogadores do Guarani que ele saiu lá, realmente ninguém deu entrevista, Wagner. Mas também vai dizer o quê, né? Que foi infeliz, que falta de sorte, que a arbitragem prejudicou. A entrevista do final do jogo, a coletiva, vai ser nessa base, né? Porque vai justificar o quê? Tentou as alterações, alguma coisa, uma ligeira melhora, mas a qualidade, entra um, sai outro, fica do mesmo tamanho. Esse time do Guarani, que lamentavelmente vai amargando aí as últimas colocações. É o penúltimo colocado, não sai daí de jeito nenhum, tá amarrado nessa penúltima colocação. Sorte que o Ituano tá numa draga também, que o Botafogo também tá. Então, Paysandu, né? Paysandu me parece que tá na zona de rebaixamento também. E vem aí, o próximo adversário do Guarani. Só falta não conseguir o resultado diante do Hélio dos Anjos lá, né? A zona de rebaixamento abre com o Paysandu, 4 pontos. Botafogo na 18ª colocação com 4 pontos. Guarani na 19ª com 3 pontos. E na 20ª colocação, o Ituano com 3 pontos ganhos. Lá em cima tá o Santos, na primeira colocação com 15, o Goiás 14, Sport Recife com 12 e agora o América também com 12. Vão se apontando, né, os candidatos aí ao acesso, né? O Santos, sem dúvida alguma, tem aí o Goiás, tem aí o América, tem aí o Sport. Então, pensar em acesso é utopia. Agora, o campeonato para o Guarani é de permanência, não resta a menor dúvida. Sair dessa zona de rebaixamento, fica numa posição intermediária ali, mas não vejo muita condição, pelo menos até a próxima janela. Porque o time precisa urgentemente de reforços. Esses jogadores que estão aí estão comprometendo o time do Guarani. E o técnico que veio não tem a menor culpa possível, porque tenta alguma coisa, tenta fazer as alterações, mas não consegue extrair mais nada desses jogadores aí que já chegaram no limite, né? Você veja o que Matheus Bueno fez no jogo de hoje. E foi o jogo inteiro. Ele, como meia, se ele recebe uma bola, ele tem que procurar um outro meia, um lateral entrando, ou então um atacante. No entanto, ele procura primeiro jogar para trás ou de ladinho, para depois fazer lançamento. E quando faz lançamento, manda lá na bandeira do escanteio. Então, Matheus Bueno está com hora extra nesse meio campo do Guarani. Teria que arrumar aí o Júnior Rocha, um substituto para ele, para o Camacho e para o Chay. Melhorando esse meio campo já é um alento que pode dar alguma chance, alguma esperança para o torcedor do Guarani. Ele fez algumas alterações ali no setor ofensivo, mas fica difícil, né? Tanto para o Gustavo França, tanto para o menino Rafael Freitas, porque se não tem ninguém no setor de criação ali, fica complicado demais, né, Wagner? E só antes de você falar, mandar um abraço aqui para o Márcio Gouveia, que está dizendo que muito boa a transmissão, elogiando, muito obrigado, Márcio. O Geraldo chegou aqui também, que legal a participação desses amigos nossos aqui, que curte a nossa jornada esportiva da Grigo. Mas é dessa maneira, como você está dizendo, não tem. E nem o Chay no primeiro tempo, né, fez essa criação. É complicado, fica complicado. Quando você não tem aquele que articula jogadas, o ataque morre de fome. Eu quero mandar um recado lá para o Celso Fittipaldi, que eu acertei o resultado. Acertou Só o resultado? Inverso, né? Ah, tá. Inverso. Acertei 2-1. Agora, era bom que eu não tivesse dito para quem, né? Infelizmente, o Guarani acabou perdendo mais uma e o América sai comemorando muito essa vitória que o leva para dentro do G4. E forte candidato também, juntamente com o Santos, com o Goiás, aí, com o Sport, para o acesso para a Série A no ano que vem.
Carlos Zanqueta tá escutando a gente ou ele já tá caminhando aqui para a cabine? Eu não vejo mais o Zanqueta ali, ele deve estar caminhando aqui para nossa cabine. Hoje nós não vamos esperar a coletiva, beleza, Vagnão? Hoje deve demorar mais do que nunca ainda, Exatamente. né? Porque até digerir essa derrota, conversa aí com os mandatários e as explicações do Júnior Rocha. Na verdade, agora ali não tem quem entende de futebol, né? Você pega o presidente, não é do ramo, o presidente, o tal de Moisés lá. O CEO. O CEO também não é do ramo. Agora veio o Cecílio, né? Paulinho Cecílio. Um cara experiente. Ele poderia dar os seus pitacos aí. Agora tá o negócio, vai fazer interferência no trabalho do técnico. Eu acho que se estão ali numa comissão técnica, acho que deveriam conversar e escutar a voz da experiência, ver o que é que o Toninho Cecílio tem a dizer. Eu acho que seria uma bela de uma entrevista que ele viesse a público aí para dizer o que está acontecendo, se tem condições de melhora e qual é a perspectiva para o torcedor do Guarani e ver esse time jogando pelo menos um futebol razoável que o faça tirar dessa zona do rebaixamento. O Marcos Cruz aqui conosco também, legal demais a participação de vocês. O Cristiano Salvioni está falando que o Guarani tem que agradecer o gol que o América deu a eles. Foi o que você disse, né, Wagner? Você até comentou. Vou fazer uma pergunta. Dizem que não existe pergunta boba. Mas eu vou fazer uma pergunta, talvez, não sei, talvez sem nexo nesse momento. Mas você acha que o Júnior Rocha corre risco já no comando técnico do Guarani, ou Wagner? Não, né? Né? Não corre. Pelo menos no momento eu não acredito. O cara está aí há 3 partidas ou 4. É isso. E evidentemente que com esse elenco que deram para ele trabalhar, não tem condição, né? Não tem a mínima condição. Ele treina a semana toda aí e tal, e vem para o jogo com confiança. Os jogadores vêm dar uma entrevista que dessa vez vai, mas dentro do campo a gente não vê melhora alguma. E é o tal negócio. Se não reforçar esse time aí, vai ficar nesse marasmo aí até o final dessa Série B. Final de jogo aqui no Brinco de Ouro, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou passar o resultado dessa 6ª rodada, que começou com jogos na sexta-feira. O CRB venceu a equipe do Vila Nova por 1-0. Novo Horizontino e Coritiba ficaram no 0-0. Amazonas e Paysandu, 1-1. Paysandu, que é o próximo adversário do Guarani. Goiás e Botafogo. Goiás colocou 4-0 na equipe do Botafogo. Sport Recife perdeu em casa para a equipe do Avaí. 2-1 para o Avaí lá na Ilha do Retiro, hein? O Santos jogando na Vila, com o público, conseguiu uma liminar com a CBF, porque o Santos teria mais essa partida de punição, a próxima estaria liberada. Ele conseguiu que tivesse um público na Vila Belmiro e toda a renda foi, e vai ser, né? Não sei se já foi, enfim, vai ser revertida para o pessoal lá do Rio Grande do Sul. 736 mil reais foi a renda que vai ser revertida para o pessoal lá do Sul, um público, mais de 10 mil pessoas lá na Vila. 4-0 para a equipe do Santos. O Zanqueta, na resenha, acertou esse placar aí. Ficaram bravos com ele, que ele falou que o Santos não tem esse time todo, enfim. 4-0 para o Santos. Mirassol e Ituano, jogando ontem, o Mirassol em casa venceu a equipe do Ituano 2-0. O Operário Ferroviário lá de Ponta Grossa empatou com o Ceará em casa 0-0. Essa partida aqui que você curtiu nessa nossa jornada, Guarani 1, América Mineiro 2. Tem a partida de amanhã, às 17 horas, partida essa que era para ter sido realizada no domingo às 16 horas. Passou para amanhã, a Ponte não conseguiu fazer a viagem no sábado, não conseguiu fazer a viagem no domingo, a partida foi transferida para segunda-feira, né, no período, nas 7 horas, e aí a Ponte conseguiu fazer o voo hoje na hora do almoço e a partida foi transferida mais uma vez para amanhã às 17 horas. Wagnão, o público lá, o povo, né, a diretoria da Chapecoense deve estar feliz, né, porque o jogo era domingo às 16 horas, horário sensacional para a prática do futebol e para uma boa renda. Agora passa para terça-feira às 17 horas. Com certeza o público vai ser também um público bem menor do que seria no domingo. Eu não sei por que também marcar esse horário de uma terça-feira, 17 horas, horário comercial, e, no entanto, a CBF podia até marcar à noite, quem sabe, né? Não sei qual o motivo de não ter marcado para, sei lá, 20 horas, 21 horas. Mas a Ponte não tem nada com isso, a Chapecoense tem que obedecer,
e vai ter que jogar. Realmente, o prejuízo não sei se o público ia ser muito grande, tá certo. No domingo, né, dia do futebol, realmente, sem dúvida alguma, a renda seria maior. E vai ser comprometido a presença do público na partida sendo jogada amanhã, às 5 da tarde. Aliás, o Cristiano Salviano está perguntando se faremos a transmissão amanhã. Por enquanto, não está nada decidido. Um horário complicado também, né? Até para que aqui na nossa web Rádio Grigo, que a gente faz essas transmissões, porque nós somos um amante do rádio, um amante do futebol, né? Só que, nesse horário, a maioria está no seu local de trabalho. Então, fica muito complicado de fazer uma transmissão num horário desse. Se dependêssemos só da web Rádio Grigo, do canal do Grigo, para a gente viver, né? Se nós tivéssemos todo o tempo e a cobertura fosse, enfim, nós tivéssemos condição de não estar trabalhando nesse horário, ficaria bom demais, né, Wagner? Se fôssemos profissionais do rádio. Isso. Né? Não, você é um profissional. Modo de dizer. Você quer saber? Eu jamais fui um profissional do rádio. A minha profissão principal sempre foi outra. Sim. E o rádio sempre foi um hobby, foi uma segunda ocupação, vamos chamar assim. Jamais eu fiz do rádio uma profissão. Embora seja amante do rádio, né, do futebol, aquele negócio todo. Mas é complicado, realmente. Você está sozinho nessa, e realmente para arrumar adeptos aí para uma transmissão importante como essa. Sim. Então, às vezes, é melhor até não fazer do que fazer mal feito, né? Exatamente. Correto? É essa a ideia. Tá chegando, você que está vendo aqui na telinha, né? Da nossa web Rádio Grigo, do canal do Grigo, chegou. Ele chegou aqui, o Carlos Zanqueta. Zanqueta, por favor, esse microfone aí. Ninguém deu entrevista na saída lá, né, Zanqueta? Uma vergonha, um bando de incompetente, um bando de come e dorme. Tem que ser cobrado, sim. Um futebol apático, um futebol medíocre que o Guarani apresentou. A torcida tem todo o direito de reclamar. Conseguiram montar um time pior do que o Campeonato Paulista. Pagando em dia para fazer isso daí, vai no amador que tem cara melhor. Cambada de incompetente, cambada de Zé Ruela, como diz o Neto. Segura a emoção. Segura a emoção. E o protesto lá fora tá grande, tá? Tá grande? O protesto tá grande, a torcida tá sendo amparada, sendo segurada pela Polícia Militar. Prevejo coisas piores acontecendo pelos lados do Estádio Brinco de Ouro. Tem uma fumaça aqui, né? Um cheiro de queimado que pairou aqui sobre o Estádio Brinco de Ouro, sei lá de onde vem isso. Espero que não seja nada aqui pegando fogo, né? Que a torcida... E acha, Grigo, Wagner, vocês que estavam acompanhando, eu estava lá no gramado, um lance no segundo tempo. Não, o Wagner comentou. Que o Guarani chegou e falou assim, esse vai fazer o gol, me fala um. Não, o Wagner comentou, nessa sempre excelente análise do jogo, ele comentou, o Guarani não chegou nenhuma vez no segundo tempo, nenhuma vez. Na verdade, o jogo foi 3-0. O Wagner comentou isso também. Foi 3-0, porque Exato. os 3 gols foi o América que fez, praticamente. Sim. Foi um gol. Uma vergonha, um time, um catado, um amontoado que está vestindo o manto sagrado do Guarani. Agora, eu estava acompanhando o jogo do Botafogo, tomou de 4, né? 4. E eu estava ouvindo a rádio, não sei se era 79 ou era o W Sport lá do Rochinha, mas todos eles, unânimes em dizer que uma SAF que não ajuda em nada o Botafogo. É um técnico português lá que todo mundo está com ele, Paulo porra Gomes. aqui. É. E, então, a mesma situação. O Ituano, ontem já comentei aqui o que aconteceu no CT do Ituano, torcidas organizadas destruindo lá o CT, o refeitório, alojamento. Então, isso não leva a nada. Parece que aqui não vai acontecer isso. Mas... não vai acontecer porque o efetivo policial é bem grande lá fora, mas a torcida do Ituano também está de brincadeira, né? O time perde lá em Mirassol e os caras vão bater na categoria de base como se eles tivessem jogados. É uma vergonha isso aí. Qual que é o futuro do Ituano? Nenhum. A não ser que aproveite bem a janela, né? Que vai ser aberta aí no mês de julho. E o Guarani, para ficar bom, amigos da Rádio Grigo, Vagnão e Anderson, não tem que contratar só, não tem que esperar a janela, tem que esperar uma casa inteira. Que o time é muito, mas muito ruim. Muito ruim. Tá aí os resultados, né? 6
rodadas já disputadas nesse Campeonato Brasileiro da Série B, apenas uma vitória e 5 derrotas. O Guarani não teve um empate. Ou foi vitória ou 8-80. Mas, infelizmente, o 8 está sendo predominante aí, né? E a derrota, são 5 derrotas em 6 jogos. Complicadíssimo. Nós já tivemos 1/3 do primeiro turno. São 18 jogos, 19 jogos, já tivemos 1/3 do primeiro turno. Nós começamos falando, tá no começo, primeira rodada, tá no começo, segunda rodada. Mas tá no terceiro, nós já estamos indo para a 6ª rodada, né? Então é complicado. Lá fora, a raiva é tão grande que o pessoal tá preferindo o marketing do que o futebol. Estão esquecendo do futebol do Guarani. O marketing tá uma beleza, a iluminação tá boa, os jogos de camisa tá bom, as propagandas tá excelente, mas o futebol, que é a essência do clube, o futebol que é a origem do Guarani Futebol Clube, tá deixando de lado. E se isso acontecer, no final do ano é Série C. O Luiz Henrique Zanqueta tá dizendo que ele tá perguntando, aliás, nós vamos entrar aqui. Se vocês quiserem, é claro, vocês que são os donos, as pessoas que elegem o craque da Grigo, tem alguém que a gente vai denominar craque da Grigo que salvou? Mas, sim. Nós falamos o craque da Grigo na partida em si, né? Então nós podemos colocar aí os jogadores do América também. Mas, Zanqueta, craque da Grigo. A torcida do Guarani. Salvou. A torcida do Guarani, para mim, é o craque da Grigo, elogiou o time, apoiou o time. Quando viu que a Viola estava em caco, aí sim começou o protesto. Mas a torcida do Guarani, os 3.510 torcedores que vieram nessa noite de segunda-feira, quase no final do mês, sem dinheiro. Amanhã, muita gente trabalhando para ver essa porcaria que foi vista no futebol aqui. A torcida do Guarani, para mim, é a capa branca. Tá aí. Craque da Grigo. Craque da Grigo, isso aí. Wagner Ferreira, entre o time do Guarani e do América, o craque da Grigo, na sua opinião, e se salvou alguém do Guarani nessa partida? Olha, dos que começaram a partida, mais dos que entraram, ninguém se salvou. Eu não consigo destacar nenhum, nem o goleiro. O Diogo Matheus foi péssimo. Douglas Bacelar envolvido ali. O Vladimir fez uma defesaça no segundo tempo, né? Mas no gol que ele tomou, ele poderia ter saído socando a bola, ele não saiu e também sucumbiu junto com o time. Diogo Matheus, péssimo. O Douglas Bacelar chutando para cima. O Lucas Adel saiu machucado, entrou o Léo também, mesma coisa. O Jefferson preso aqui atrás. Você viu no segundo tempo aqui, 2 bolas que ele pegou, tentou chutar. Sim. Tinha a bola no pé, deu um chutão para frente, sem criar coisa nenhuma. Camacho, me recuso a comentar. Matheus Bueno, pior ainda. O Chay, nossa, pior ainda. E no ataque que não funcionou, né? Com o Reinaldo, o Lucas Paraíso, o João Vitor, tentou com o Freitas, tentou com o Renier, nada aconteceu. Então, me recuso pelo menos a dizer que esse jogador aqui, olha, foi um pouquinho acima dos demais. Nada aconteceu, eu me recuso a escolher um jogador do Guarani. Pegar uma deixa aí. O Guarani, ele trocou praticamente o ataque inteiro do primeiro tempo para o segundo tempo. Quem que foi o meia de ligação do Guarani no Futebol Clube? Nenhum. O que dá para entender do Guarani é o amontoado que o treinador ele joga a camisa para cima. Quem pegar, pegou e vai ser o titular. Os laterais fracos não apoiam, com medo. A zaga insegura. Os volantes com medo de sair de trás, por medo de desproteger a zaga e tomar o gol. O ataque, um ataque de risos e o meio inoperante. Esse é um apanhado do Guarani Futebol Clube hoje. Eles podem até justificar que são 9 desfalques. Eu não chamaria de desfalques. Jogadores que estão fora... Livramento. Não são titulares ou não eram titulares. No todo caso, né? Deve retornar aí pelo menos uma metade aí para o jogo contra o Paysandu. Esse é o time. Wagner, agora... na equipe do América Mineiro, você disse que não vai colocar o craque da Grigo, mas no time do América Mineiro, quem que você viu que um jogador que fala assim, esse daí, vou falar para você, dentre os outros, esse daí achei que ele se destacou mais no jogo de hoje? Eu gostei do Alê, né, esse volante, na zaga também, jogadores muito seguros, né? Tanto o Éder quanto o Ricardo Silva. Tanto o Éder como o Ricardo Silva. O goleiro foi muito bem na recomposição da jogada, quando estava 1-0 também, fez 2 excelentes defesas. Sim.
Então eu ficaria aí com um desses três aí, o Éder, o Ricardo ou o Alê. O Juninho, esperava-se mais dele, não brilhou na noite de hoje, foi substituído pelo Benítez também, muito parado ali pela beirada do campo. No ataque, Fabinho, né, fez o gol, oportunista. Sim. O Vitor Jacaré entrou, mas só para fazer, só para ciscar. Ganhar o bicho. É folclórico, né? O Vitor Jacaré. Na hora da cobrança do pênalti, quem pegou a bola para fazer a cobrança, se é para fazer a cobrança, eu não sei, mas quem foi o primeiro que pegou a bola e ficou segurando foi ele. Aí ele entregou na mão do Moisés, né? E aí o Moisés bateu daquela maneira sensacional. Todas as pessoas sabem que o desafogo do futebol são as laterais, são os alas. O Guarani tinha o Gemerson, que consagrou o centroavante fazendo bastante gols, e tinha o Diogo Matheus numa fase boa. A fase está tão ruim, mas tão ruim, que o Diogo Matheus não conseguiu acertar um chute e o Jefferson não passou do meio de campo. Agora está a pergunta: é insegurança com a zaga ou o ataque? Eles vão falar, eles pensam assim: eu vou chegar no ataque e vou lançar a bola para quem? Daí eu vou ter que voltar correndo? Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Ele vai para o ataque, pô, eu vou errar e vou ter que voltar correndo para ninguém vai me defender? Também está começando a aparecer elenco rachado. Ele poderia até optar por descer sem medo, desde que houvesse uma cobertura que ele ficasse tranquilo. Isso realmente não acontece, né, no time do Guarani. Está mal treinado, o técnico, com todo o respeito, é fraco, né? Queira ou não, é fraco. Ele está tendo o Guarani como um trampolim aí para alçar novos voos na carreira, mas é o menos culpado diante do material que entregaram para ele. Essa é a grande realidade. Tá aí, 23 horas, 21 minutinhos. Vamos encerrar a jornada? Vamos encerrar essa jornada esportiva da Grigo. Nesta partida aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, mais uma derrota da equipe Anderson, do Guarani. Só para a torcida, a gente não vai fazer essa entrevista coletiva, porque vai escutar um monte de abobrinha lá na entrevista coletiva, falando que o time está em evolução, o time está em aquilo, foi o desfalques, estamos cansados de ladainha, por isso não vamos fazer a coletiva. Pode reclamar do VAR. Exatamente. E por acaso não vem ao caso, porque houve o pênalti mesmo, né? E o juiz não comprometeu nada no jogo, hein? Foi uma arbitragem tranquila, boa, aplicou onde tinha que aplicar os cartões. Fraco é o Guarani, é a sua diretoria que não tem a motivação de contratar jogadores competentes. Tá aí, Carlos Zanqueta, a equipe do América Mineiro, próxima partida do América é a equipe do Santos, lá na Independência, na sexta-feira, às 21 horas e 30 minutos, e do Guarani, aqui no Brinco de Ouro, mais uma vez, contra a equipe do Paysandu, no sábado, às 21 horas. Jogaço esse, América e Santos, hein? Jogaço, valendo... Olha, eu arriscaria até um empate aí nesse jogo, viu? Exatamente. O jogo vai ser no Independência. Independência. América 2-1. Os dois permanecem dentro do G4. Um empatezinho. Carlos Zanqueta, agradeço demais a sua excelente reportagem, o seu trabalho que você fez no gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pegou até a bola debaixo do braço? Exatamente. A bola procura quem entende da pelota, né? Ela fala assim, eu tô cansada de sofrer aqui dentro. Veio pro meu braço. Muito obrigado por essa jornada esportiva. Valeu da sua, né? Você fez um esforço, assim como o Wagner Ferreira. A gente sabe que esse horário é complicado. Amanhã você está de manhã já lá em Piracicaba, onde é o seu local de trabalho no momento. Mas agradeço demais a sua participação nessa jornada esportiva. Até a próxima e uma ótima semana aí pela frente, viu, Zanqueta? Estaremos aí no sábado, se Deus quiser. Eu vou vir vestido de Padre Quevedo, para tirar ou exorcizar esse campo aqui, jogar sal grosso. Vou tentar desenterrar o sapo que está no meio de campo lá, que não dá. Time ruim, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Carlos Zanqueta. Tá aí, esse Carlos Zanqueta que fez as reportagens dessa partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Wagner Ferreira, mais uma vez, obrigado demais. Sempre coerente, sempre na excelência os seus comentários. Valeu, até a próxima. Na quinta-feira teremos resenha, né? Dos amigos, vamos falar bastante sobre essa partida, projetar a próxima partida do Guarani aqui no Brinco de Ouro no sábado. Mas valeu demais, uma ótima semana para você, viu, Wagner? Lembrando que o Guarani tomou 2 gols, tem 10 gols sofridos,
contra 4 marcados. Então, a campanha vai se desenrolando de forma absolutamente negativa e justificando, fazendo por onde, né? Esse time ridículo que foi montado, entregue nas mãos de um técnico inexperiente, como é o Júnior Rocha, que vai ter que se virar para tentar mudar essa situação. Então vem mais um jogo aí, o Paysandu é um jogo ganhável, vamos chamar assim. Sim. O Paysandu também está na zona de rebaixamento. Mas o Guarani se complica dentro de casa, contra a Chapecoense, hoje contra o América, e realmente a perspectiva é a mais sombria possível. Mas é possível uma melhora, sempre temos que pensar positivo e que a coisa possa melhorar pelos lados do Alviverde de Campineiro. Público, tá aí a prova. 3.500 torcedores acompanhando o time. Vamos dizer, uma segunda-feira à noite e tal. Mas se o time estivesse lá em cima, eu tenho certeza que o público seria o dobro disso para esse jogo contra o América. O América que é atração. O América tem um bom time, candidato sim ao acesso na próxima temporada. Então é isso aí. Com relação à arbitragem, já foi dito aqui pelo Zanqueta, acho que não teve interferência nenhuma. Ele não deu o pênalti, quem deu foi o VAR. O VAR. Aconteceu isso contra a Chape também, não foi, Zanqueta? Exatamente. Então, será que agora o Marconato vai lá reclamar que não foi pênalti? Será que ele vai assumir a incompetência de contratar tanto jogador de empresário e ruim? Será que ele vai ter a competência de ir lá e falar assim, gente, o treinador que a gente trouxe é motivado, a gente tentou, mas também não está dando liga? Ele vai falar assim, gente, eu coloquei só porcaria nesse time? Ele não vai ter a competência de fazer isso, infelizmente. O Anderson me perguntou se o treinador corre risco de ser demitido. Ele não vai ser demitido, porque se ele for demitido, vai mostrar mais ainda a incompetência da diretoria. Exatamente, quer dizer, por que trouxe, né? Como diria Vinícius de Moraes, né? Se é para desfazer, por que é que fez? Olha, com relação aos escanteios, né? Só para registrar aqui, foram 8. Confere comigo. 8 pro América. Eu marquei 9. 9? Eu marquei 9 pro América e 6 pro Guarani. 6 pro Guarani. Isso. Então, isso já é um demonstrativo do que foi o América dentro do campo. Mereceu a vitória. Foi 2-1, vamos dizer. Foi um jogo apertado, mas não foi nada disso, não. O América deitou e rolou. E o Guarani tem mais aqui chorar na cama, que é lugar quente. E tentar a reabilitação no jogo do próximo sábado contra o Paysandu. E o percentual de bola com o América, 68-32 com o Guarani, já mostra o que foi o jogo. Muito bem, grande abraço, Anderson. Obrigado aí pela oportunidade de participar de mais uma transmissão aqui da Web Rádio Grigo. E obrigado a todos que nos acompanharam, os internautas. E tamo junto. Quinta-feira vamos resenhar bastante essa partida e também da Ponte amanhã, que vai enfrentar a Chape, vai ser um jogo interessante também. E estamos aí, quinta-feira, todos convidados para a nossa resenha das 8 às 9h30. Quer dizer, exato. 9h30. É. Era como o programa do Jô Soares, né? Jô 11h30, mais ou menos. Um abraço, gente, até mais. Wagner Ferreira. Tá aí, Wagner Ferreira, bacana demais os comentários, agradecer a participação de todos vocês, mas antes de encerrar, eu vou com a ficha técnica do jogo. Partida disputada aqui no Estádio Brinco de Ouro, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani 1, América 2, a equipe do Guarani jogou com Vladimir, Diogo Matheus, Douglas Bacelar, Lucas Adel e Jefferson, Camacho, Matheus Bueno e Chay, Lucas Paraíso, João Vitor e Reinaldo. Entraram na equipe do Guarani o Gustavo França, o Léo Santos, o Renier, Rafael Freitas e o Anderson Leite. O técnico Júnior Rocha. A equipe do América Mineiro jogou com Dalberson no gol, Matheus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon, Ale, Juninho, Moisés e Adson, Renato Marques e Fabinho. Entraram na equipe do Coelho Felipe Azevedo, Benítez, o Vitor Jacaré, o Brenner e o Felipe Amaral. Time do técnico Cauã de Almeida. A arbitragem, Anderson Ribeiro Gonçalves, o árbitro Leone Carvalho Rocha, auxiliar número 1, e o Thiago Gomes da Silva, auxiliar número 2. Anotaram os gols dessa partida, né? Não posso deixar de falar. Aos 18 minutinhos, Lucas Paraíso recebeu um presentaço da zaga do Coelho, aproveitou, não tinha nada a ver com isso, e colocou a bola para o fundo do gol. Daí veio o vira-virou. Aos 30 do primeiro tempo, o Fabinho empatou a partida, e aos 34 do segundo tempo, Moisés, batendo pênalti anotado pelo VAR, deu números finais dessa partida, 2-1 para a equipe do América. Renda, R$ 75.970 para um público total de 3.562. Esta foi a ficha técnica de
Guarani 1, América Mineiro 2. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Agradecendo a participação de todos vocês através do canal do Grigo, na Rádio Grigo Oficial. Bom demais ter vocês, amigos, fazendo parte dessa transmissão da Jornada Esportiva dos Amigos aqui na Rádio dos Amigos. Uma ótima semana para todos vocês. Até a próxima transmissão. Quinta-feira temos resenha dos amigos. Lembrando que a sexta rodada fecha amanhã com a partida lá em Chapecó de Ponte Preta e Chapecoense e Ponte Preta, às 17 horas. Valeu, fiquem com Deus, até a próxima. Rádio Grigo, a rádio dos amigos.